Foi? Voltou. Caraca aí, Absolute de baunilha, não é qualquer lugar. Não, aí. Nunca tinha bebido, não. Caralho, Não tinha maluco. bebido, não. Não tinha bebido, não. É Samanta? É Samanta? Samara. Porra, Samara aí, tirou onda. Samara, obrigado, tá? Você é uma pessoa especial. Patrocinadora da gente, filho. Esquece. Tá suave. Caralho, mano, eu exagerei. E eu falei pra mulher que não ia beber, cara. Não, eu... Caralho, eu falei assim, não vou Não, beber. eu ainda vou. Ainda vou pro aniversário hoje da filha de um colega meu lá de eu um ano. botei um pra trás e falei assim pra ela, né? não vou beber, eu juro. Aí eu com o dedo assim, né? Cruzado, óbvio. Caralho, mané. Cara, ainda tá de manhã. Ah não, já chegou a tarde, graças a Deus. Já chegou de tarde. Então vamos começar a almoçar aqui. Chegou de tarde já. Bora, quer botar pra segunda pergunta? Já foi. Não, então, eu acho bom a gente falar. Então vamos falar do CPOR? Acho que é o marco importante aqui por três. Vamos falar aqui. Então vamos falar do CPOR. CPOR, pra quem não sabe, vamos supor, você é cego, você não sabe o que é CPOR. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O que é isso? O Exército, a carreira de oficial é um triângulo. Por que é um triângulo? A base é composta pelos tenentes. Tem muita vaga para tenente nos batalhões. Tem muita vaga para tenente. Para capitão já não tem tanto. Para major, menos ainda. E assim sucessivamente, até coronel. E general, né, lá acima. O que acontece? Só que a quantidade de tenentes que são formados, de aspirantes que são formados na AMAN, essas vagas elas suprem a quantidade de vagas de capitães. Ela é equivalente às vagas de capitães, não às vagas de tenentes. Não tem como a AMAN formar a quantidade de tenentes que precisa para o Brasil inteiro. Então, vamos chutar um número para ficar didático. São 300 vagas Brasil, exemplo, só chutando. 300 vagas Brasil capitão, mas aí são, sei lá, 1.500 tenentes. A proporção é muito diferente, né? Uma companhia que tem um capitão tem pelo menos 3, 4 tenentes, não é isso? Sim. Então a quantidade é muito maior. Então o que o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva faz? Forma cidadãos, né, com nível superior, né, que estão pelo menos na faculdade, naquele nível universitário, para compor essa defasagem ali. Eles ocupam buracos durante o período da carreira de tenente. Então o cara vai fazer o curso de preparação de oficial da reserva, são 10 meses de curso. Depois desse curso, aquela quantidade de vagas que a região militar precisa, exemplo, a primeira região, Rio de Janeiro, ou Rio de Espírito Santo, né? Sei lá, a primeira região. São Paulo, Espírito Santo. Aquela primeira região ali, ela tem, sei lá, 100 vagas para tenente, esvaziando esse ano. Então ela vai já lá no CPOR, nos NPORs, que são núcleos, né, dentro de batalhões, preciso de 100 aspirantes ali para tampar o buraco. E aí o CPOR lança a mão daqueles tenentes para ocuparem aquelas vagas. Dentro dos seus detalhes, assim, Sim. de arma, quadro... A gente está falando de um modo bem genérico. Dentro do CPOR existem 7, entre aspas, especialidades, né? E a gente chama de armas, quadros e serviços, né? Serviços de intendência, quadros de material bélico e armas, que são a infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. E aí, quando você vai para o CPOR, são 200... É assim, você faz um processo seletivo, né? Eu lembro que na nossa época eram 3.000 e poucas pessoas que foram selecionadas. Desses 3.000 e poucos, 6.000 e poucos, desculpa, eram para 200 vagas. E eles fizeram uma provinha com a gente fez prova de português, matemática, redação, tiver entrevista e redação, entrevista e TAF. Pra você ter ideia, né, cara? Sabe quanto eu fiz na TAF naquela idade? Não lembro, cara. Tu lembra quanto fez, não? Deve ter feito uns 2.900 mil por aí. Então, eu lembro que a linha final era de 3.000. Eu fiz 2.900. A gente tinha 17, 18 anos, né? Tinha 18. Cara, pra tu ter ideia, cara, Deus me livre fazer 2.900 hoje. Puta que pariu. Hoje eu faço na academia 2.400, assim, mas quase morrendo. Mas esses 2.900... sempre foi. Na época, 63 quilos, agora com 80. Treino, né? Aí o que acontece? Quando a gente vai pro CPOR, como é que funciona o CPOR? Pra quem não sabe, você entra lá, 200 alunos, aí eles dividem em pelotões do período básico, né? Então você tem todas as instruções iguais. As instruções elas são padronizadas para todos os pelotões. E aí, terminando aquele período de 3 meses do período básico, né? Você tem acampamento, provas, etc, etc. Faz uma classificação de 1 a 200
e você vai escolhendo as especialidades, né? E aí essa fase é foda, né? Porque você escolhe, mas também fica de olho no que pode abrir de vaga. Sim. Porque, e eu que te falei, como eu tava naquelas porra de, meu irmão, eu preciso ir pra tropa. Meu objetivo era ir pra tropa. Eu tava cagando. Meu objetivo era ir pra tropa. Então, aí você fica escutando no quartel, porra, cara, a infantaria e a intendência que abrem mais vagas. E na minha época eu gostava pra caralho da infantaria, vibrava pra caralho aquela porra de... Eu caí no conto de fadas de... Hoje eu gosto pra caralho da infantaria, sempre gostei. Eu não sei, cara. Não sei. Mas eu gosto pra caralho da infantaria. Mas hoje, se eu pudesse dar uma dica pra alguém lá, pra alguém que vai pra AMAN, pra fazer carreira no exército, eu faria, cara, faz intendência, entendeu? Você vai ter muito mais oportunidades. A sua mente vai abrir muito mais. Mas assim, mas na época eu tava vibrando pra caralho. E você, quando é novo, você não pensa como uma pessoa mais velha. Não adianta, por mais que você receba o bizu ali, você acha que tu vai vibrar e que tem que vibrar e que tem que ir pro campo e dar tiro e dar cambalhota e o caralho saltar de paraquedas, né? A gente teve estágio de montanha, foi maneiro pra caralho. A infantaria é uma parada que te traz o sentimento. E que nem na polícia, curso operacional, né, do BOP. Pertencimento, de fazer uma atividade muito... diferenciada, que você vai se sentir como se você fosse melhor, mas não é, mas como se você fosse um destaque ali. Então, aquele sentimento ali me envolveu também, até porque nosso tenente na época era de infantaria. Então a gente, durante o período básico, aí teve a porra da prova de direito, de IG, porque lá tem organização e emprego... Desculpa, período básico era IG, instruções gerais, e tinha umas outras matérias. Topografia e tiro, se eu não me engano. Topografia e tiro. Eu fui mal no tiro, de fuzil, fiz umas cagadas lá, tirei no alvo errado no coisa, tudo fudido. Fui mal no tiro de fuzil. A IG foi o que eu explodi, porque eu era do direito, e a galera aqui não tinha o bizu de fazer apostilinho. Cara, eu lembro que eu peguei, imprimi, encadernei, separei por matéria, e aí na prova eu quase gabaritei as duas. E eu lembro que assim, a galera tirava 80 e pouco na prova, 70 e pouco, eu tirei quase 100. Aí ali, e a diferença era muito pouca, né, entre a gente. Tinha uma pontuação e era peso 2, era peso 2. Ah, o peso da IG... Não, então, mas aí que eu ia te falar, o peso da IG no básico, não. Quando eu ia pra arma, que mudava. Aí, quando saiu a classificação geral, eu fui, acho que o 16º do geral, dos 200. Porra, essa eu nem lembro qual foi, mano. Hã? Nem lembro qual foi. Não lembra, não? Não lembro, não. E aí eu lembro que eu fui o 16º. Do geral? Geral, dos 200. Em geral foi 75. 70 e pouco. Aí quando eu fui pra escolher a arma, aí eu fiquei naquela, caralho, ou vou pra intendência ou vou pra infantaria, porque a intendência abria vaga pra caralho. Todo mundo falava que a intendência abria vaga pra caralho. E a infantaria também abria bastante vaga. Eu falei, cara, aí na hora o que me envolveu mais foi o sentimento. Na hora eu fui pela emoção na época. Não fui pela razão. Tanto que aqui na nossa turma chamou todo mundo de intendência, né, depois no final. Depois. Chamou mais gente. Né? Então assim, aí eu escolhi a infantaria por 2 motivos, porque abria bastante vaga e porque era o que eu queria mesmo na época. Aí escolhi a infantaria, e quando eu entrei na turma de infantaria, que são 40 dos 200, aí que eu passei virtualmente, porque apesar de não ter saído da classificação, a gente fazia a classificação, não sei se você lembra. A gente pegava, caralho, vamos ver quem tá em primeiro. A gente pegava a nota da galera e fazia meio que uma... Não, conforme o cara já vai escolhendo a arma, você já veio, entendeu? E a gente sabia que o G tinha peso 2, e aí por ter peso 2, eu virtualmente passei, eu fui o 03 de infantaria que eu não entrei, eu virtualmente passei para primeiro. E tinha muita gente que fazia a conta antes de ir pra turma, né? Sim. Tipo assim, eu tô em 16º. Mas quando eu for pra infantaria, pode ser que eu seja o terceiro. Se eu for pra cavalaria, eu posso ser o segundo. Dá forte pra caralho. Eu fiz um cálculo parecido com esse, né? Dentro disso aí que o Gente, não. Porque eu era desesperado pra ir pra tropa, irmão. Eu falava assim, essa é a minha oportunidade. Esse aqui é o motoqueiro passando na estrada a 150, motoqueiro careca passando na estrada a 160 por hora, e você é a formiguinha na beira do estrado tentando se agarrar no pelo da sobrancelha dele. A oportunidade é, se você deixar a oportunidade passar, já era. Eu lembro que a minha referência do CPR era um colega que era da igreja, e ele falou assim, vai pro CPR, beleza. Ele era infantaria de 2006, não foi pra tropa. Mas ele era infantaria. Aí ele falou, vai pro CPR, que é bom, que não sei o que, beleza. Mas o ano inteiro não tinha ninguém na família que era milico. Não, pô. O meu referência de milico era meu tio,
depois de corta, mas foi expulso pela PE, que ele fez merda lá. E aí eu não tinha referência. Não importa assim, não, deixa aí, pô. Eu não tinha Referência positiva de alguém que deu certo, né? Caraca, ó, faz isso, estuda. Pô, estuda não era, pô. Eu dava mais ênfase para o estudo na faculdade, que eu fazia à noite, na universidade com C mesmo, lá no centro, saía do quartel, voava pro centro. Eu fazia qual curso? Informática? Informática, fez ciência do coração. Que é o que é bom. Só um pouquinho só. E aí eu Quer que eu peça no delivery? Vou dar Não, mais tá ênfase no curso da faculdade do que porque eu não tinha referência assim. Eu vou pra tropa? Pode ser que sim, Pode ser que sim. Não, mas Eu assim, na minha cabeça não havia a possibilidade não ia. Assim, eu era muito focado no CPR. Tanto que eu tranquei não, mas eu botei tipo 3 matérias na faculdade pra poder... Esse foi um bizu que eu não peguei, né? Eu fiz isso, O Daniel explicou bem, né? Só que eu pego desculpa, não pode cortar, não pode parar a faculdade no CPR na época. Na época. Entre aspas, né? Mas acho que ninguém não. Você tem que apresentar uma declaração que você está fazendo. Mas ninguém vai lá fiscalizar se você está fazendo ou não. Mas teoricamente você tem que continuar. Então, assim, eu reduzi o máximo que dava. Eu tinha bolsa, eu não podia parar. Não, eu não tive esse bizu, né? Eu puxava a quantidade de disciplinas que podia puxar por período. Então, geralmente, a média é de 8 disciplinas, né, por período. E eu lembro que nessa época que eu estava na faculdade, eu tava naquela que eu falei assim, caralho, irmão, não tô satisfeito com a minha vida do jeito que tá aqui agora. Porque eu não tô estudando. Aí essa questão que ele falou do estágio. Quem eu via fazendo estágio? 90% dos estágios que a galera entrava, o nego já começava assim, prova em inglês. Se não soubesse inglês, você já não arrumava estágio nenhum. E isso no segundo período da faculdade, Você ainda estudou num colégio bom, mas eu... Não, mas eu estava estudando sem inglês direito até hoje, cara. Hoje em dia eu arranho um pouco alguma coisa. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer um estágio, cara. Que era um estágio não remunerado na faculdade. Que era no JEC, Juizado Especial Civil. Que era uma porra lá que eu só fazia petição inicial. Escutava as pessoas, contava história triste, enfim. E eu tava muito desanimado, cara. Porque eu falei assim, cara, e aí, o que eu vou fazer aqui agora na faculdade? Pô, não tô me sentindo... Eu não sou pertencente a esse lugar aqui. Porque eu não consigo usufruir da mesma coisa que as pessoas usufruem. A galera, às vezes, o professor faltava, nem eu queria tomar um chopp. Pô, não tinha dinheiro pra tomar um chopp. O Lucas vai editar depois o vídeo e vai botar umas fotinhas do CPR pra galera ver. Aí o que acontece? Eu lembro, cara, que eu tava sentado assim no banco da faculdade, pensando assim, eu falei, pô, irmão, vou fazer prova pra... Prova não, eu falei assim, pô, vou me alistar na aeronáutica. Chegando o período pra me alistar pra aeronáutica. Por quê? Ali, pelo menos onde morava, tinha um bizu, e até hoje é assim, que quando você entra pra aeronáutica, a aeronáutica sempre chama mais gente, tudo assim. O bizu de onde eu morava ali, o ápice era você ser soldado da aeronáutica. Sim. Você já tava bem pra caralho. Sim. E eu lembro que eu tava sentado assim no banco da faculdade, tinha um veterano meu, né, que o cara era um período acima do meu, e ele era, Maxwell é o nome dele, ele tava sentado assim, aí eu falei, pô, Max, tem que... E ele era... Que negócio da marinha, qual o nome? Ele era marinheiro. E aí eu falando com ele, fazia, pô, Max... Fazer aquela porra daquela escola de marinheiro? Não era da Marinha Mercante, não. Era no... Aquela que lá no Santa Catarina, se eu não me engano. Falando, essa aí mesmo. Não é Marinha Mercante, não. Aprendiz de marinheiro, essa porra mesmo. Aí, ele sentado comigo, eu falei assim, pô, Max, tem que me alistar aí e tal, não sei o que, mas não sei nem como é que é essa porra de quartel. E meu pai nunca me deu o bizu dessa porra de... Apesar dele ser sub da marinha, nunca... Me deu bizu. Não me deu. Ele também não sabia, cara. Ele também não sabia, né? Hoje eu entendo. Vai saber também que condições. Na época dele, o concurso era outro esquema. E aí o que acontece, cara? Aí esse amigo de faculdade, o Max, falou assim: pô, Felipe, faz o seguinte, tem um bizu aí, cara, de você ser oficial temporário. A parada é meio expediente. Você vai ganhar como oficial e dá pra você continuar estudando. Tem um colega nosso, Vladimir, que tá aí, pô, tá ganhando dinheiro. Aí eu fui falar com ele. Aí tu se ligou na existência. Não, aí que eu me liguei na existência do CPR, aí falei com esse camarada Vladimir, que ele tinha sido de 2006 e tava na tropa, e ele era de com. E aí eu falei com ele tudo, e ele falou assim, não, realmente, ó, é meio expediente, tudo. Mas e já na formação. Então, aí, exatamente. Aí ele falou, na formação, depois... Aí eu, irmão, eu peguei entrei. Então, eu peguei e entrei, e aí quando eu entrei, porra, foi uma mudança pra mim, cara, mudança no seguinte sentido. Eu saí de um ambiente, primeiro, né? Porra, que as pessoas chegavam com... Na minha visão, porra, graças a Deus, com o tempo a gente vai tendo a maturidade pra
não se tornar escravo dos nossos olhos, né? De eu não olhar pro cara que tá do meu lado e achar que eu sou melhor ou pior do que ele, né? E aí deu sair de um lugar onde... Cara, você é filósofo? Pô, mano, tô buscando, tô buscando. Mano, tô buscando. A frase bonita. Irmão, cara, irmão, mas moleque, vou te falar, mas é processo de evolução, cara, sério mesmo, processo de evolução. Tá lendo muito, jogador? Tô lendo. Ele é foda. E é o seguinte, e aí, cara, eu lembro que quando eu entrei no exército, então assim, pô, esse camarada aqui é bonito, né? Cabelo de surfista, andando com roupa boa, não sei o quê. Quando você entra no exército, não, filho. É todo mundo cabelo cortado, todo mundo com a roupa igual. Então eu falava assim... Quando alguém me pergunta assim, ó, por que raspam a cabeça do aluno nos cursos operacionais e tal? As pessoas não se ligam nisso, né? As pessoas acham que é só pra você sacanear o cara. Sim. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Isso é o básico, assim, de entender. Aquilo é a forma principal de você deixar todo mundo igual. Naquela situação ali, você é igual a todo mundo. Sim. Você não é melhor do que ninguém. Todo mundo tem que pensar de forma coletiva. Isso aí. Não importa o que você é fora. Não importa o que você é fora. Ali dentro você é aluno e vai foda-se você é igual a todo mundo e todo mundo tem que se ajudar. Até a gente aprende lá que prego que se destaca toma martelada e que tu tem que fazer tudo de forma coletiva. Então o exército, cara, é uma escola. Eu acho que hoje o exército, a gente tá vivendo uma fase conturbada aí, né, de eleição, caralho. O exército, pra mim, hoje, a função do exército, tirando a questão de soberania nacional, caralho, GLO, nada disso. Mas pra mim o exército, a função hoje principal é a formação de cidadãos. Sim. Porque assim, o que eu mais me orgulho, eu já fiz as contas, eu formei 900 e poucos soldados ao longo dos 8 anos. Eu tinha turmas, minha turma assim do quartel, mas que eu era responsável, eu formei mais de 900 soldados. E assim, a coisa mais gratificante que eu tenho é de até hoje na rua esbarrar com o outro e o cara vir me abraçar, pô, tenente, obrigado, não sei o que, tá. Porque você forma as pessoas, você forma caráter das pessoas, você deixa a pessoa... Cara, eu acho que a sociedade está precisando disso atualmente, que assim, pessoas com uma formação um pouco mais coletiva. A falta da consciência coletiva faz a gente viver algumas mazelas hoje em dia. Então a gente pensar coletivamente, pensar sempre em ajudar o outro, tá ali naquela de você, ninguém vai embora sozinho, todo mundo vai junto, aquela coisa de todo mundo corre junto, aquele passinho daquela canção ali, tudo tem uma explicação. Sim. Aquilo ali tudo é feito para que a gente faça tudo junto, né? Para que a gente e aquilo realmente, cara, na sua vida faz muita diferença, né? Quando você tem uma família e tal, o cara às vezes só se dá conta disso quando ele é pai, que aí ele vê que, caralho, não, eu vou deixar de comprar uma roupa para mim e pro meu filho. Mas ele só se dá conta quando ele é pai. Quando a gente tem a formação lá que a gente teve, a gente já se dá conta disso com 18 anos. Vou contar um negócio pra vocês rápido, que na primeira semana do nosso internato, aquilo é um choque de realidade, né? Nunca ninguém tinha gritado comigo daquela maneira, me esculachado daquela maneira. E você, quando sai daquele internato, que você passa 24 horas dentro do quartel, durante vários dias seguidos, comendo uma comida que às vezes não é a comida boa, o cara que está acostumado a comer, e comendo rápido, e arruma a cama, e eu lembro que eu dormia pelo menos, eu era péssimo para esticar a roupa de cama, então eu pegava o travesseiro e dormia no chão, do lado da minha cama, porque eu não queria dormir na cama, porque eu sabia que ia amassar a cama e não ia dar tempo de arrumar. Então assim, eu falava, caralho, meu irmão, quando você passa por aquilo tudo em uma semana, cara, eu lembro que até durante a primeira semana eu fui fazer uma ligação no orelhão, porque eu não tinha celular, fui fazer uma ligação, pelo menos eu não tinha, né? Fui fazer a ligação do orelhão lá de frente pro alojamento, 2 tenentes, um japonês esqueci o nome, de parceiro. É o Sirlan, pô. Sirlan. E o outro tenente, que acho que foi o de cavalaria lá, o maluco lá de cavalaria. Não, que isso, cara? Hã? Sirlan, já procurei Sirlan na internet, uma porrada de lugar, não achei ele não. Ele falou que ele era policial civil. Eu acho que tinha um papo não, desse. Todo mundo falou, mas assim, ninguém ninguém nunca viu, ninguém Se nunca fosse falou. daqui do Rio, não já teria visto. Ninguém nunca falou. Era o cara até que eu queria falar com ele. Esse Sirlan e mais um de cavalaria, que era maluco, o Grigol, eu acho. Eles, cara, me deram um esculacho, porque já tinha passado da hora, eu não podia ligar. E eu fui meio que escondido ligar. Cara, me chamaram de vagabundo, caralho. E de fato, eu descumpri uma regra, né? Que não podia ligar. Eu falei, foda-se, vou matar a saudade e vou lá ligar. Aí eu fui esculachado e eu lembro que eu fiquei, cara, com vontade de chorar. Eu falei, caralho, meu Deus do céu, tô sendo esculachado porque eu liguei pra minha mãe. Aí
Cara, é um baque muito forte de você ter que lavar a tua louça. Meu irmão, não tem essa porra de deixar a louça na pia. Meu irmão, e uma vez eu lembro do um sargento lá falando assim, você é vagabundo, você em casa, chega em casa e você não lava a porra da tua louça, deixa pra tua mãe lavar, seu vagabundo, seu filho da puta. E aquilo ali eu falei, caralho, é verdade, cara. Aí tu começa a repensar. Aí tu começa a falar assim, caralho, é verdade, eu chego em casa, eu como uma comida que meus pais me deram, minha mãe fez a comida e eu largo o prato como se eu estivesse numa porra de um restaurante. Meu irmão, eu lembro que eu cheguei em casa, primeiro que minha avó não me reconheceu, quando eu cheguei no portão de casa, vou lá, minha avó me viu e entrou, porque ela nunca tinha me visto careca, ela nunca tinha me visto careca, magro, porque eu já tinha 63 quilos, hoje eu tô com 80, eu emagreci mais alguns quilos naquela semana. Quando eu cheguei em casa, minha avó não me reconheceu, eu fiquei batendo, vó, sou eu, caralho. E aí, quando eu lembro que eu almocei, e eu fui pra pia lavar a louça. Eu falei, cara, eu vou lavar a da minha mãe também, do meu pai, com vergonha. Eu falei, cara, eu sou um merda, caralho, eu não lavar a louça de casa. Cara, isso aí, assim, o exército, ele tem realmente uma função social muito forte. Se as pessoas tivessem essa noção, as pessoas fariam questão de colocar o filho pra servir no quartel. Eu lembro de um episódio que eu tava no plantão ali no bosque. Plantão ou serviço? De serviço. Posto 7, se não me engano. 7 ou 9. 7 ou 9. Que era lá do Paiol. Do lado do Paiol, todo mundo ficava lado do Paiol e atrás do PNR, ali dos sargentos. Caralho? Porra, ali é doído. Porra! Ali é doído, pô. Tinha aquele maluco Souza Ribeiro, desculpa de cortar, que morava ali, porra. Aí às vezes de madrugada ele passava ali. Souza Ribeiro, ele morava ali, porque era PQD, o russo. Parceiro pra caralho, gente boa. Souza Monteiro. Aí eu falei, cara, aí já tinha passado um tempo, mas tava no período de internato ainda. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Fazendo tudo isso, assim, disciplinado 24 horas, né? Fazendo tudo. Coisa que a gente não tava muito acostumado a fazer. Nada. O que eu tô fazendo aqui, mano? Eu lembro disso que eu olhei pro céu, aquela vontade de chorar, que o Daniel falou, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Mas essa aí tu vira a chave, cara. Ali, muda. Eu vi uma pergunta sua que você fez, mas falou, onde é que virou a chave pra você, porra, da tua vida e tal? O CPR foi uma virada de chave do caralho pra todos nós, né? Sim. É aquela coisa de você sair você passa de menino pra homem assim, na raça. E o que falta hoje? Ver esses moleque agora, eu uso maquiagem, eu boto brinquinho de não sei o que. Essa viadagem que hoje em dia a gente vê aí, não é viadagem no sentido pejorativo pro cara que é homossexual, não. Eu tô falando da viadagem no sentido assim do não cara. Tem um propósito, não tem do cara ficar fazendo modinha. Tudo é sensível, eu sou muito sensível. Eu sou muito, meu Deus, me magoou. Isso é porque o cara não teve uma formação que nem a gente teve, entendeu? A formação que a gente teve de homem ali dentro, aquilo ali não tem preço. Aquilo ali hoje eu acho que eu pagaria pro meu filho fazer aquela porra ali. Sim, pelo menos um aninho. Irmão, Um aninho pra ele ter. Pagaria, pô. Tá Tá entendendo? Porque assim, e vou além. Alguns países, Israel e alguns... Você pega na Inglaterra, a família real, o cara tem que servir a família do exército. Porra, e tá entendendo? Assim, hoje serve, vai pra guerra, o cara... Eu pra caramba eu não vou fazer, mas o cara lá do outro lado, que é cheio de dinheiro, faz... Por que na Inglaterra o cara que é da família real serve ao exército? É isso, cara, essa maturidade, esse entendimento de que a pátria tá em primeiro lugar, de que é importante pra caralho ter essa formação. Tem países que a mulher é obrigada a servir. E eu acho que o Brasil erra nisso. O Brasil erra em não obrigar mulheres também a servir. Porque por mais que tenha um ensino diferenciado, a mãe já pode agora ter cadete mulher. Eu acho que isso é uma evolução. Eu tenho duas, eu tenho uma filha, minha mulher tá grávida de outra. Eu acho assim que eu queria muito que até a época das minhas filhas, eu não sei se isso vai ser possível, mas 18 anos e tal, já fosse possível que elas servissem. Eu acho que seria importantíssimo para a vida delas que elas passassem por isso. Entendeu? Porque é um choque. Porque pai e mãe, por mais que você tenha uma disciplina ali em casa, minha filha lava a louça dela com 7 anos. Você tá emocionalmente envolvido ali, cara. Minha filha lava a louça dela com 7 anos, porque eu faço questão dela lavar. Mas assim, por mais que você faça ela lavar uma louça, ou então de limpar uma parede, depois eu vou botar aqui um vídeo, se der pra editar, eu vou botar um vídeo. Minha filha, ela riscou, com uns 3 aninhos, riscou a parede toda da casa. Aí eu peguei, fiz um vídeo. Eu peguei uma esponja, um sabão, falei, você vai limpar. Aí ela ficava limpando. Não saía. Eu ficava assim no vídeo. E aí, vai riscar de novo? Ela, não vou não. Tá legal limpar a parede? Não tá não.
Com 3 anos eu fiz isso com ela. Eu tenho vídeo mas disso. é isso aí, pô. Nunca mais ela riscou a parede. Sabe por quê? Porque ela pensou, caralho, se eu riscar eu vou ter que apagar. E é uma merda apagar. Não. Porque ela ficava esfregando e não saía. Só a dor gera compreensão, infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade. Parece que é embuste, mas não é não. Não, essa é a verdade. O que te motivou a fazer o que você faz? Então, quando eu tava no tava na tropa, né? Em 2007 a gente terminou o curso. Saiu a classificação geral, eu entrei na infantaria em terceiro lugar e fechei em terceiro lugar. E aí fizemos um estágio de 3 meses, né? Num batalhão. Começou a tropa e tal, e eu já sabia que tinha 8 anos. Eu falei, cara, preciso me programar. E aí, na minha cabeça, na época, era assim, preciso de 4 objetivos. Eu queria primeiro comprar um carro próprio, que eu não tinha, óbvio. Precisava terminar a faculdade, passar no concurso e comprar um apartamento. Então, carro, casa, concurso e apartamento. Eram 4 objetivos que eu tinha de vida na tropa. Eu falei, eu vou pra tropa pra isso. Então, já desde o primeiro dia na tropa, eu falei, eu vou construir um mapa de objetivos aqui. Assim como no CPR eu tinha aquele objetivo de ir pra tropa, meu objetivo mudou. Passou a ser essas quatro coisas. Eu já sabia que ia terminar a faculdade em 2011, comecei na tropa em 2008, comprei o carro logo em 2019, em 2020 eu já comprei. 2009 eu comprei o carro, entrei na tropa em 2008. A gente ganhava muito bem pra época. R$3.000, aspirante. R$3.000, líquido, a gente tá falando em 2008. Como se você ganhasse 9, 10 mil hoje em dia. Por aí. Era dinheiro pra caralho. Muito dinheiro. Era muito acima do Pra você ter ideia, assim, como era muito dinheiro, ó, pra você ter ideia como era muito dinheiro, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, todos esses meses, esses anos eu fiz viagem internacional. Dinheiro sobrava, porque como eu namorava, sempre namorei a mesma mulher, eu era disciplinado, porque eu acho que o cara que é solteiro, fodeu, né, irmão? Muito dinheiro, solteiro, a gente via lá no quartel como é que era. O nego escaralhava, comprava carrão, o carro muito acima do que podia comprar, carro dava problema, batia, não tinha carro sem seguro, o caralho, uma porrada de piranha. Era assim a vida dos moleques. Depois eu te falar como é que era minha. Não sei se bom ou ruim, mas minha vida nunca foi assim. Eu comprei um carro zero na época, em 2009, que era um carrinho simples, mas era um golzinho, na época geração 5 que saiu. Comprei um carrinho novo, eu lembro que eu era zoado no quartel, entendeu? Os tenentes tudo carretão, cheio de carreta, golfe, o caralho, e eu cheguei de golzinho, e nego me zoava, caralho, polo, que era bem acima. Polo era ponto. Porra, ponto, era pica, e eu cheguei de golzinho, mas nego ficava, caralho, você não é carro de tenente não, caralho. Mas eu mantive ali a posição. Em 2010 eu comprei um apartamento. Eu lembro que o apartamento na época, não comprei à vista, mas dei uma boa entrada e parcelei, né? Na época o apartamento era 100 e poucos mil na época, né? A gente tá falando de 2010. Que ainda tava antes da bolha, né? Eu comprei minha casa própria em 2010, coisa que meus pais mesmo nunca compraram. Meus pais moram até hoje na casa que meu avô fez. Então assim, porra, a conquista do carro zero, com 1 ano de trabalho, a conquista de uma casa própria, aquilo tudo, meu irmão, era muito grandioso pra pessoa que nós éramos, né? Da onde a gente veio. Então, eu já sabia que a faculdade ia terminar, eu falei, agora só falta o concurso. Aí eu fui fazendo cursos. Então, fui fazendo cursos, aí tu perguntou, e o que te motivou a fazer o que você faz? Meu irmão, primeiro, o que me motivou era saber que meu tempo ia acabar e que era tipo uma bomba relógio. Essa porra vai explodir, eu preciso fazer. Então, o que me motivava era o tempo correndo. Caralho, preciso fazer. E eu estudava, fazia cursos, o caralho, final de semana. Na época, não existia esses cursos online. Pra galera de hoje em dia, é como se eu... Então, todo sábado eu ia pro Glioche, um curso muito famoso aqui no Rio de Janeiro, referência pro direito. Eu ia pro Glioche aos sábados, fazia curso, fiz umas 3 vezes o Glioche ao longo da faculdade. Como eu falei, eu tinha parentes, né, meu tio, ou outras pessoas que me levaram pro curso, então eu fui fazendo cursos. Mas não fazia concurso, porque nada me... Primeiro que eu não tinha tempo, na tropa sugavam a gente pra caralho, eu trabalhava muito no quartel. O cara que fala que militar não trabalha, só se ele não passou pelo exército, porque puta que pariu, mano. E outro exército, porque no meu exército eu trabalhava pra caralho. Então assim, eu trabalhava muito
e não fazia concurso, né? Quando chegou em 2013, abriu a prova da Polícia Civil e a major lá do quartel que eu trabalhava, ela era major do Exército e era perito da Polícia Civil. Ela acumulava, porque a função dela era de saúde, ela podia acumular. Ela era perito da Polícia Civil e major do Exército. Pô, essa é tirava onda pra demais, caralho. Ela é foda, aí, Major porra. Rita, te amo, parceira. Deve ser, fechamento. tá na reserva Hã? já, tá na reserva já pelo tempo. Deve estar, mas ela é fechamentaça, inteligentíssima, a mulher é pica. Ela falava da Polícia Civil e eu já tinha uma predileção, os cursinhos do Glioche que eu fazia também eram pra Polícia Civil. Eu falei, cara, eu vou fazer essa porra. Abriu o edital, aí aquela parada que o nego fala pra gente, né? Aqueles videozinhos que a gente vê na internet. Ah, eu estudei 3 meses pra prova e passei. Meu irmão, eu comecei a estudar pra Polícia Civil especificamente depois que o edital abriu. Aqueles 3 meses eu dei um tiro curto e passei. Só que, irmão, tira isso da tua cabeça. Se você acha que vai passar num concurso, Não, eu tiro estudando curto, 3 meses, mas com a base da faculdade também. Com a base tava da ali, faculdade, né, pra com a faculdade base dos coçando cursos que eu já sábado, tinha. entendeu? Eu Exatamente. já fazia tudo sábado. eu já tinha Isso aí. uma base É sólida. 3 meses estudando, mas com a carga negativa. Com a carga positiva isso por aí, trás, né? Eu dei um gás de 3 meses especificamente pra Polícia Civil e passei, ok? Foi o primeiro concurso que eu fiz e passei, mas eu já tinha uma bagagem muito grande de faculdade, de curso, e o caralho, e aí quando eu peguei na polícia, é aquela parada. O que te motivou a estudar? O desespero, o ódio no coração de falar. Força no ódio, né? Eu casei em 2013 em maio. Quando foi no final do ano de 2013, abriu o concurso. Meu tempo acabava no Exército em 2015. Eu falei, caralho, é a oportunidade que eu tenho. Eu não tinha feito concurso da Polícia Civil de 2012, era pra ter feito, mas é aquela porra de muito trabalho, não tava... Quando abriu de 2013 eu fiz. E assim, que horas você estudava? Meu irmão, eu chegava no trabalho, a gente era sugado pra caralho, nós 3 trabalhamos, a gente sabe como é que era. Eu chegava em casa, aí dava um descanso, tomava banho, caralho. Começava a estudar 7 da noite e até 2 da manhã. Ia pro trabalho do dia seguinte. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã eu já tava de pé. Exatamente. Então assim, minha carga de estudo, 7 da noite às 2 da manhã, 7 da noite às 2 da manhã, durante esses 3 meses. Isso é o gás final, né? E na época, eu lembro, vou pegar um link aqui do que você falou lá atrás, do cursinho que você fez e largou, viu que eu não estava aprendendo. Eu lembro que na época eu me inscrevi num cursinho presencial. Porra, esse curso é muito famoso e é ruim pra caralho. Não vou queimar aqui, mas... Não, agora queima, foda-se. Não mandou falar, pô. Agora queima aí, pô. Degrau cultural, não faça. Degrau. Puta que pariu, muito Lá em ruim. Madureira? Fez lá em Madureira? Caralho, não. Já fui na Taquara, porque eu já... É. Cara, eu lembro... A da Taquara na Tindiba ali. Pra Acho que tu era ter ideia de Tindiba, como era acho que é ruim, a aula de informática, o cara... O que você imagina? Que uma aula de informática, o cara vai conectar o notebook e botar no projeção. Isso é o mínimo que você imagina de uma aula de informática. O cara botava aqueles... Slide. É, mas transparência? Transparência. Não, aí não. Aí não. Aí eu falei, opa, tu não tá Reto errado. projetor. Reto projetor não, tem Eu falei, outro nome. tô- Daqui a pouco dá no Flipchart. Aí eu falei, tô no lugar errado. Aí a aula de penal, eu lembro que uma vez eu, de deboche, eu gravei e mandei pra minha mulher, olha o que o cara tá falando aqui. Eu vi que o cara era fraco, falei, cara, essa turma aqui ninguém vai passar nessa prova. Eu paguei o curso, fiz a primeira semana ali, não fui mais. Aí eu entrei num curso na época era um dos primeiros cursos online que tinha, que era o concurso virtual. Fiz ali algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, administrativo, não sei o que e tal. Informática, eu fiz com o Renato da Costa, que até hoje é uma das referências de informática no mundo dos concursos públicos. O cara é foda, engraçado, bom pra caralho. Fiz informática com esse cara. Fiz direito administrativo no concurso virtual, fiz umas outras matérias. E a parte de direito mais específica mesmo, bruta, de código, eu lia muito código e fazia muito exercício. Na época, era um site chamado Que Concursos. Até Existe hoje tem. de questões. Até hoje. Hoje em dia, depois, às vezes que eu fiz alguns outros concursos, eu usei o TEC, eu achei mais profissionalizado. Pra galera que vai depois perguntar, pô, mas o que eu faço pra estudar? Caralho, você tem que ter um bom curso, e aí né, porque assim, depois que tu já é cascudo de concurso, você estuda sozinho, mas quando você está começando, você não vai estudar sozinho, você precisa de um direcionamento. Então você precisa de um curso online, esquece presencial, um curso online bom. E hoje tem grandes cursos, estratégia, grandes concursos online e tal. Você precisa de um bom material, você precisa de um código novo, atualizado. Você precisa de um bom material didático, de preferência PDF, que é mais atualizado, estratégia tem.
Você precisa de um site de questões para fazer questão pra caralho, com comentário de professor. E hoje em dia tem o Q concurso, tem o Tech concurso, que é bom pra caralho. E agora a novidade, que agora minha mulher fez um concurso agora o último, e ela usa, um site de simulados da prova. Porra, maneiro. Bom pra caralho. Existe um site que é o Missões, Projeto Missão, uma porra dessa. Pesquisa aí, Projeto Missão, e você vai ver. É um site de simulados de prova. E é bom pra caralho simulado. E assim, hoje em dia, você com esses 4 pontos, um curso, material didático, site de questões e site simulado, cara, você tá bem encaminhado. Você pega alguém ali pra te ajudar a montar um cronograma, de acordo com o peso de cada matéria, né? De acordo com... Você vai conseguir caminhar bem. Porque o que eu fiz na minha época não é o que o cara vai fazer em 2022. Na minha época era muito material escrito. Hoje em dia as coisas evoluíram, né? Eu ainda gosto de usar papel, mas a galera mais nova já tá habituada a tudo virtual. Isso aí, tablet. Né? Então, mas o negócio é que quando você fala, o que te motivou? O ódio. Então hoje, é o que a gente tava conversando em off aqui. O moleque vai ser agora capitão da PM. Eu já tenho uma carreira na Polícia Civil. A gente sabe que no final um coronel da PM vai ganhar ganha um salário muito bom. Um comissário da Polícia Civil hoje tem um salário bom. Você hoje, para parar a sua vida com os negócios que a gente tem extra carreira, parar a sua vida ali, de repente 5, 6 horas líquidas, às vezes 10 horas brutas, né? Por dia, fica um pouco inviável. Porque o que te motiva a estudar é o ódio e a vontade de melhorar de vida. Se sua vida já está de certa maneira encaminhada, vamos dizer assim, você perde um pouco a motivação de estudar. Sua motivação vira outra, de repente de ganhar mais dinheiro, né? De você prosperar. Sim. Ou ter mais qualidade de vida. Ter mais qualidade de vida. Mas estudar, o que me motivou na época era pressa, bomba, relógio, tempo acabando, preciso dessa porra, e é o que eu acho que motiva a maioria das pessoas hoje a fazer concurso. Não é um filho do cara que tem dinheiro que faz concurso. Não. Esse tem uma empresa do pai para tomar conta, não é esse. Se você esse cara, vai tomar conta da empresa, porque você vai ganhar muito mais dinheiro. O que te motiva a estudar hoje tá fudido e querer uma vida melhor. É isso que motiva, né? Rodrigo, fala aí, irmão. Você já teve alguma decepção nessa tua área hoje? O que você fez para ver essa decepção e reverter em algo positivo? É a chamada resiliência, né? Que é você pegar uma coisa negativa, um termo da física. Eu lembro disso aí porque... É filósofo? Não é filósofo não, cara. Não, vou te falar. Isso não é filosofia. Olha aí, não, isso não é filosofia não. Sem pilha, né? Eu tive uma matéria eu tive uma matéria na academia que era disciplina de ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E teve uma pergunta específica sobre resiliência, né? Que é um conceito da física. Quando um corpo ele sofre uma força negativa, ele consegue retornar para o estado dele original, né? É um pouco diferente se você for pesquisar no Google, mas o conceito é basicamente esse, né? Mas é você pegar as coisas negativas que acontecem na sua vida e você tentar transformar em positiva, né? Eu acho assim, né? Quando a gente perguntou se teve alguma decepção, acho que a decepção ela só acontece quando você cria uma expectativa, né? Então você acha que você vai ser bem recebido e você é mal recebido. E você se decepciona, né? Então, assim, já passei por algumas situações, mas porque eu criei uma expectativa em cima de algumas coisas. Quando eu tava vindo pra cá, eu tava pensando num exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, um desfile de 7 de setembro, tem o cavaleiro, tem o cavalo e tem o cara que tá atrás recolhendo a bosta que o cavalo vai marchando e vai cagando. Então, são 3 funções totalmente diferentes. Sem uma das 3, o desfile ele não vai ficar completo, sendo que você tem que saber quem você é dentro desse desfile e saber se você está satisfeito com o que você está fazendo, e se você não estiver satisfeito, o que você tem que fazer para onde você quer chegar, entendeu? O que você tem que fazer para mudar. Então, assim, decepções eu tive algumas, né? Que na verdade eu digo... Não foi uma decepção porque, como eu falei, né? Decepção quando você cria expectativa. Mas na verdade eu tive choques de realidade que me fizeram mudar algumas coisas, né? Diferente de vocês, eu não fiquei aqui no Rio de Janeiro, né? Eu fui pra tropa, eu fui pra Manaus. E essa história eu nem sei se eu cheguei a comentar com vocês, né? Eu fui pro curso de comunicações.
com dúvida. Com a palavra do próprio Sirlan. Por que eu fui? Porque eu lembro que esse Sirlan era um tenente temporário. Se o cara estiver vendo aí, pô, é um cara que eu tenho vontade de trocar uma ideia com ele hoje aí, porque realmente foi um cara que deu sempre boas ideias pra gente, né? Ele era muito sereno nessa parte, né? Ele dava, falava assim, cara, isso não é pra sempre não. Exatamente. E aí ele falou algumas coisas, né, cara, que a gente ouve no CPOR, e isso eu faço questão de destacar, né? Tinha um subtenente lá, não lembro o nome dele, cara, que tinha um negócio PRCC, Projeto Criança Cidadã. Que o sub botava as crianças em forma e tudo. E o sub ele gostava muito de trocar ideia com os outros. E tinha muita gente que falava assim, pô, o sub é chato pra caralho. Pô, chama a gente ali, fica alugando a gente pra falar. E eu lembro que esse sub ele falou algumas coisas. Que assim, são coisas que você vai pegando ali ao longo do tempo. Primeiro que ele falou assim, olha, o exército vai sugar a juventude de vocês. Eu já vi o cara chegar aqui, ficar os 7 anos dele, o cara 7, sair daqui e vender livro. Ele falou assim, então você, pô, tem que, não bota uma estrela no ombro e acha que você é coisa pra caralho, porque você não vai ser. E a segunda coisa que ele falou é o seguinte, você quando você for pra tropa, você não pode se comparar ao cara de carreira. Se o cara de carreira tiver com um carro de 200 mil e você tiver com um carro de 200 mil, você tá abaixo dele. Porque o cara tem um emprego pra vida toda e você não tem, você tem um período. Exatamente. E outra coisa que ele falou foi o seguinte, se você gastar R$1.000 com a saca, gaste R$2.000 com o teu estudo. Você nunca pode estar gastando mais dinheiro com a sua diversão do que com o investimento no seu futuro, né? E quando teve a classificação, eu fui o 06 da turma, né? Abriram 25 vagas, mas a gente não sabia quantas abriram. Foi 25 vagas. Caraca. 25 não, desculpa, eu falei besteira. Eram 25 alunos, abriu 12. Abriu 12. Abriu 12. Vaga pra caralho. Exatamente. Abriu 12. Abriu 12. Só que aí só que aí o que aconteceu? Eu tava na época, cara, tava fazendo a faculdade porque o meu objetivo quando eu entrei pro exército era ter um emprego para me manter durante a faculdade. Porque eu sabia que a faculdade daria um retorno e que aquele exército iria acabar. E aí, pô, jogaram assim, pô, vão ser 2 vagas pro Rio e o restante das vagas tudo para fora, mas o pessoal não sabia para onde era. E aí na época que a gente foi fazer o TAF, tinha um tenente lá de engenharia. O TAF quando a gente voltou, depois que a gente terminou o CPR quando voltou. E você quando vai escolar, você faz um novo. Não. Eu tô falando TAF quando a gente voltou aspirante, os convocados. Sim, filho. Eu tô falando. Isso, em janeiro. Tem o TAF da convocação. Isso, que se você tem que manter. Exatamente. Que se você, tanto é que teve até um camarada de com que não passou na barra. Entendeu? O nome dele é o Barradas. O nome dele é Barradas, ele não passou na barra. E aí o que acontece? Tinha que fazer, se não me engano, 6 ou 9 barras na época. Acho que era só 6. E aí o que acontece, cara? Nessa minha volta, né? Quando eu conversei com esse tenente, ele falou comigo assim, ele falou assim, cara, quartel do exército tem Bina? Tem vários quartéis que tem vaga aqui. Se você arrumar uma vaga no Rio, tu fica no Rio, porra. E aí eu comecei a ligar, e às vezes eu ligava, não, aqui é o aspirante Rodrigues, queria saber. Aí quando eu falava aspirante, o nego cagava. Aspirante temporário, irmão, o nego cagava. O sargento da primeira sessão atendido, o cara cagava. E eu lembro que eu entrei no site do exército, imprimi a relação do nome dos quartéis, do telefone, e eu ficava ligando de quartel para quartel. Eu liguei para mais de 30 quartéis perguntando se tinha vaga para oficial temporário de com. Porque eu falei assim, cara, eu não quero sair do Rio, eu quero terminar a faculdade. E aí apareceu uma vaga no primeiro DSUP. E essa história... Então, mas eu não sabia que era bisurado. E não sabia, não. E qual era a história? Qual foi a história disso aí? Eu liguei, era um sargento de cavalaria me atendeu, o cara foi até gente boa comigo, o cara falou assim, olha, vaga a gente não tem não. Mas tem um tenente que tá indo embora, tipo assim, no meio do ano, depois que teria a convocação. E eu comecei lá. E era engraçado, cara, quando eu não tinha carro, como é que eu ia? Pra Benfica, eu pegava o trem, Marechal Hermes, eu levava a minha farda, o terceiro Delta, eu levava no praterno, dentro do trem, chegava na guarda, falava assim, não, eu vim aqui para ir na primeira sessão para falar com o fulano de tal. O cara, não, beleza. Entrava na guarda, trocava de roupa, saía. Aí nego não entendia nada, o pessoal da guarda, porque vê o maluco chegando de calça, normal, sai o aspirante, nego botando guarda em forma, enfim. Porque pra gente é uma surpresa do caralho. Sim. A tropa é muito diferente. Isso. Muito diferente. E aí o que acontece? E aí eu consegui uma vaga pra mim, pô. Né? Isso depois que já tava lá na casa do caralho. Não, pô, isso antes de ir fazendo estágio. Conseguiu uma vaga de com. Isso. Aí o que acontece? Perdeu a vaga do exatamente. Não, hoje, vou te falar, hoje eu entendo.
e fala assim, realmente, cara, e o moleque que foi pra lá, infinitamente melhor do que eu aí, para dois irmãos gêmeos, o Nilson e o Deassis, o moleque bom pra caralho, enfim, o moleque esforçado pra caralho e tal, enfim. E aí o que acontece? Eu consegui essa vaga lá. Só que aí, o que o camarada, ele fez um documento com o meu nome, encaminhou para a primeira região militar, para a região militar me convocar. Só que aí eu pensei naquilo, eu falei, cara, eu sou o 06. Se os caras convocarem, vão convocar na classificação. E eu lembro, esse camarada, eu vou falar o nome que ele deve ter ido para artilharia, já deve estar na reserva, até eu lembro o nome dele, Major de Artilharia Eira. Eu fui lá na primeira região militar, falei com ele, falei assim, Major, eu faço faculdade pública aqui, pô, sou filho único, não penso às vezes em sair do estado para conseguir a faculdade, tudo, pô, consegui essa vaga aqui, pô, quem correu atrás da vaga fui eu. Tipo assim, eu falei assim, olha, essa vaga não estava nem relacionada, eu descobri essa vaga. Aí ele foi e falou comigo assim, aí ele ficou assim olhando pra minha cara, aí eu lembro que ele meteu a mão na gaveta, aí puxou assim a gaveta e botou um bolo. Um bolo não, um bolo não, isso aí não. Aí ele meteu, vou te falar, ele meteu a mão na gaveta, puxou um bolo assim, cara, sem mentira não, devia ter umas 50 fichas, aí botou em cima da mesa assim, ó. Ele falou assim, sabe o que é isso aí, Rodrigues? Aí eu olhei assim, não sei não, Major. Ele falou assim, isso aqui é um monte de aspirante temporário que tá na mesma condição que a tua, que fica aqui vindo encher meu saco, pedindo pra eu mandar ele pra qualquer lugar do Brasil, pô. Se você quiser fazer tua faculdade, não tem problema não, irmão. Desiste, pô. Desiste e eu boto um cara desse no teu lugar, pô. Não tava errado, não. Não tava errado. Só que quando eu escutei aquela porra ali, tipo assim, tu imagina, né? Tu desesperado, correndo atrás de uma porra, tu fala assim, caralho, eu ainda achei assim, pô, fiz o esforço, não tava errado. Enfim, e aí fui pra Manaus, né? Fui pra Manaus. Conseguiu a vaga lá, ninguém não, conseguia, não, essa era a vaga que tava relacionada. E aí quando eu escolhi, eu falei assim, cara, quero escolher uma capital, pelo menos, pra ir pra uma capital. Fui pra Manaus e tudo. E quando eu cheguei lá, cara, assim, eu tive um choque de realidade muito grande, porque eu falo assim, cara, eu sempre tive uma maturidade, mesmo no exército, com 19 anos de idade, 20 anos de idade, maturidade que eu digo assim, em termos de responsabilidade. Então, porra, eu nunca deixei de chegar no quartel porque eu fui pra saca, nunca, porra, nego ia me pegar, porra, dormir no alojamento, porra, não, minhas obrigações eu sempre tive, só que às vezes eu não tinha uma maturidade interpessoal, que é o exemplo que eu falei do cara que recolhe a merda do cavalo e do cavaleiro, de você saber quem é você ali no tabuleiro de xadrez. E aí quando eu fui para Manaus, né, eu fui com o seguinte pensamento, eu falei, cara, eu vou ficar um ano aqui, vou juntar dinheiro e vou voltar para a faculdade, que eu tinha a possibilidade de continuar na faculdade sem ganhar porra nenhuma, ou ser estagiário daqui a um tempo, ou ir pro exército para ganhar 3 mil reais. Eu falei, cara, eu vou ficar um ano, vou juntar um dinheiro. Quando eu fui, eu fiquei morando no quartel. Eu ganhava 3 mil reais, eu lembro que eu tinha um papelzinho anotado, eu gastava 700 reais por mês. E eu anotava assim, ó, quanto de passagem, quanto de diversão, quanto de alimentação, eu tinha anotado. E eu sacava o dinheiro todo, tinha aquela agendazinha que você bota cartão telefone, cartão de visita, eu botava no papel saca, transporte, alimentação e botava ali. E tirava o dinheiro no mês, tirava 700 reais por mês. E, quero comer alguma coisa, tirava daquele dinheiro. O dinheiro acabou, eu não como fora mais, não como mais fora o mês. Ou eu tirava de outra parada, mas eu não gastava mais de 700 reais por mês. E aí fiquei ali um ano, e nesse um ano que eu cheguei lá, eu dei um mole, né, que isso aí eu falo dentro dessa questão para quem está estudando para concurso, né, se você está num lugar onde não é o teu objetivo final, não comenta com ninguém que você está estudando. Comenta com ninguém. Fala que você vai sair do trabalho para você ir no puteiro. Fala que você vai sair do trabalho para ir no puteiro. Mas não fala que você vai sair para estudar, entendeu? Porque as pessoas querem o seu bem desde que não seja melhor do que ela. Não, e também é o seguinte, né? O cara ele quer que você se mantenha numa posição abaixo da dele. E aí eu passei... Vai te forçar, vai te prender... exatamente. Não, e assim, eu passei por uma situação que assim, eu não sei se vocês têm essa visão, né, cara? Vocês ficaram mais tempo do que eu, então... Você ficou quanto tempo na tropa? Eu fiquei 2 anos. Ficou pouco tempo. Lá. Fiquei lá 2 anos só. Foi o teu tempo de tropa? Só, meu tempo de tropa. Então assim... Depois ele passou pra cá. Depois eu entrei na polícia. Eu dei Você baixa, deu baixa já tinha passado? Não, eu dei baixa do exército pra dia estudar. 23 de junho de 2010. Dia 21 de março de 2011 eu já estava na polícia. Mas você
Não, então, vou chegar... Não, mais ou menos. E aí, o que acontece? Eu lembro que quando eu cheguei, eu morava no quartel, e falei assim, pô, vou juntar dinheiro. E nessa que eu falava que eu tava morando com o objetivo de estudar, e eu falava com os outros temporários que estavam lá, falava com o pessoal de carreira, não, tô aqui só pra ficar um ano. E meio que as pessoas olhavam pra mim e nego ficava puto. Que nego falava assim, porra, esse moleque veio aqui só pra sugar. E aí você... Não vem pra dar o gás. Você na condição de mais moderno, nego ficava te dando input. Porra, eu tinha um subcomandante lá, cara. Que a vida ainda vai me fazer encontrar com esse maluco de novo. Mas não é nada de vingança não, mas a gente ainda vai se encontrar de novo em algum momento aí. E que às vezes, irmão, o cara era do Rio, mas o cara às vezes assim, ele me dava um açúcar para o Daniel tá de cordão aqui, né? Hoje em dia eu não uso mais cordão, mas eu usava cordão, coisa que às vezes era normal em alguns quartéis aqui do Rio. Tô te falando só para dar um exemplo. E aí eu chegava na hora do TFM de cordão. Vou tirar meu cordão. Na hora do TFM de cordão. E aí ele olhava pra mim e falava assim, pô, Aspira, tu acha que tá na porra do baile funk lá do Rio? Tira essa porra desse cordão, pô. E aí o cara ficava me dando os inputs ali, assim, eu até entendo, né, cara, que o cara, na função de subcomandante, a função dele é cobrar, né? Só que pelo fato de eu ser temporário, eu percebia que o cara tinha uma carga maior de tipo assim, irmão, esse aqui eu posso apertar mais, porque ele depende disso aqui. Então eu vou apertar, o cara vai ficar quieto. Vou apertar, o cara vai ficar quieto, o cara não depende nada de mim. E aí eu fiquei, cara, morando no quartel. Dos 2 anos que eu fiquei lá em Manaus, 1 ano e meio eu fiquei morando no quartel. E eu lembro que nesse período aí, cara, eu tentava às vezes fazer curso, fazer alguma coisa. Eu tava tentando dar um rumo na minha vida, porque eu falei assim, cara, eu tô aqui, eu tô marcando passo. Mas essa tua visão, talvez os temporários, eles não têm. Não, eu tive. não. Se você teve a visão assim perfeita, porque tipo assim, vou ficar aqui, já vou embrenhar no estudo. O que você fez é o que todo temporário tem que fazer. Então, na verdade, a minha visão, ela foi assim, ela mudou. Primeiro eu falei, vou ficar 1 ano aqui, vou juntar um dinheiro e vou embora. Só que nesse 1 ano que eu fiquei, eu juntei 25 mil reais, pô. Assim, hoje em dia não é muito dinheiro, mas eu falei assim, irmão, 25 mil reais em 2008. Hoje em dia, aí eu falei assim, cara, beleza, eu vou embora, volto pra faculdade com 25 mil reais no bolso e faço o quê? Vou ser estagiário? Então eu falei assim, cara, aí eu falei assim, porra, aí agora eu tenho que começar a estudar. E aí eu fui fazer a prova da PRF, que tinha um sargento lá que tava estudando, só que da mesma forma como que nem o Daniel falou, curso presencial, Manaus também não tinha, pô. O curso que tinha, olha como é que era a parada, né? Às vezes eu falo assim, tô ficando velho mesmo. Como era? A Academia do Concurso Público aqui do Rio, ela tinha vínculo com algumas universidades que transmitiam a aula ao vivo. Aí como era? Não era você ter o computador e você ter o link, não. Você tinha que ir na sede da universidade. Então é quase você imaginar assim. Irmão, você mora no... É uma live. É uma live. É tipo... Não, e a distância... É uma live. E a distância era tipo assim, como se você morasse no centro do Rio e você fosse pra Caxias, filho, pra assistir aula. E detalhe, expediente no exército, teoricamente, termina 4h40, 4h45. Sabe que não é assim. A aula começava 6 horas. 6 horas, no laço. Porque Manaus era 1 hora de diferença mesmo. Então começava às 7, lá começava às 6. Às vezes só o tempo de deslocamento que eu levava, irmão, eu chegava no laço, eu tinha que sair correndo e tal. Quando dava pra sair no horário. Quando dava pra sair no horário. E aí, cara... E aí, nego olha assim, quase capitão da PM, e fala assim, caralho, pô, playboy. 15 anos de tempo de nego serviço. Nego olha e fala assim, playboy. Não, 15 anos de tempo de serviço, cara. Sem pilha. Então, assim, e eu lembro, cara, que aí tu falou assim, pô, a decepção, né? Qual foi, tipo, a decepção que eu tive, né? Eu lembro que eu... Na B ou na polícia? Não, nos dois, né? Mas é que eu digo assim, no exército especificamente. A gente vem, quando você vem no curso de formação, você vê as coisas assim, o certo, né? O cara chega no horário, o cara faz tal coisa, o cara faz serviço, o cara faz aquilo outro. Eu percebi que é o seguinte, eu vi muitos caras de carreira, o maluco meia culha, não querendo nada com nada, tipo assim, meu, o cara se formou na MAN, saca, pô, pouco gás, e eu lembro que eu conversei com... Mas pensa só, o cara ficou ali... Não, mas é o que eu tô te falando assim, a decepção, porque é a expectativa que eu criei, e o cara falou assim pra mim, falou assim, pô, irmão, o exército, ele espera muita coisa de mim, pô, mas eu não quero dar lugar no exército, não. O moleque de carreira falou isso aí pra mim. E eu vi os caras temporários também, às vezes o maluco levando aquela porra, enfim... E aí, cara, eu entrei numa rota de colisão, por quê, né? Isso aí é até engraçado, né, cara? Engraçado assim, né? Depois que passa, se torna engraçado.
No dia que eu cheguei no quartel para me apresentar, eu cheguei lá, ninguém sabia que eu ia chegar lá. O documento meio que não chegou lá, não chegou. Aí nego me viu lá, nego falou assim, mano, o que esse moleque tá fazendo aqui? Eu lembro que eu tava cheguei na porta do quartel, bonitão, fardado. 3A, aquele fardado, verde? 3A, não, 3A, era o terceiro A. Verde. Não, terceiro D, a gente não tinha 3A. Não, eu terceiro fui com D. 3A. Não, eu fui com Comprei terceiro D, 3A, terceiro D. Parado lá esperando e vindo, eu lembro que eu tenho até hoje. 3A, pra quem não sabe, é tipo um... Uma túnica. 3A é tipo um terno verde, bonitão, caralho. Aquele de festa, pica mesmo, né? E aí... o 3D é tipo uma blusa social. Com a calça. É o uniforme de passeio. Tá mais simples, vamos dizer assim. E aí, irmão, eu lembro quando eu cheguei, parado assim lá na recepção, né, na entrada do quartel. Aí passou um camarada paisano, sim, mas eu não sabia quem era. Não falou nada comigo. Eu dei mole também, não perguntei quem era. E nisso chegou um comandante do quartel. Era o major. E aí nisso vem esse camarada, porque tipo assim, eu tava lá, eu cheguei à noite, de manhã cedo eu fiquei esperando o comandante chegar, chegou esse camarada paisano que eu não sabia quem é, e depois chegou o comandante veio de viatura, eu me apresentei pro comandante, e nisso, esse camarada que tinha chegado primeiro era um tenente temporário. E aí o cara chegou, foi se apresentar pro comandante, e na primeira vez que o comandante me viu, ele falou exatamente essas palavras. Ele falou assim, fulano de tal, esse aqui é o Aspira, tá vindo lá do Rio, né? Você sabe que se chegar um cara de carreira ano que vem, o que vai acontecer com você, né? E isso aí, pra quem não sabe, é o seguinte. O oficial temporário, ele tá ocupa, claro, a vaga do cara de carreira. Uma vaga. E se, por exemplo, se o quartel tem que ter vaga para 5 tenentes, e tem 5 tenentes, e chega um cara de carreira, um desses 5 tem que sair. Normalmente o mais antigo. Normalmente o mais antigo. E esse camarada esse camarada era mais antigo do que eu. E o comandante falou isso aí pra mim no primeiro dia que eu conheci o cara. E eu falei pra ele, assim, irmão, fica tranquilo, porque eu vim aqui pra ficar só 1 ano. Só que eu acho que na cabeça do cara, ele já me encarou como o quê? Pô, irmão, como uma ameaça. Ameaça, pô. Ameaça. O cara tava lá mas e eu... o comandante filha da puta também. Não, mas ele falou, pô. Não, mas já pra criar discórdia, irmão. Dividir pra conquistar. Isso aí é o que os caras fazem mesmo. E o cara quer que você se foda. Deixa eu te falar, pegando o link disso aí que você falou... Tinha um capitão na companhia, vou nem falar o nome aqui, né? Mas o maluco, ele... Porra, falou o nome de um monte de gente, agora não quer falar. Mó filha da puta. Deve estar na reserva já. Não, tá não, deve estar não. Mó filha da puta, chegou lá no SIG, primeiro dia do cara lá, chamou os temporários, mano. Olha isso, tinha tenente de carreira e tinha temporário, chegou no quartel lá no SIG. Os temporários, os de carreira lá já são tudo major agora, meus amigos, até hoje. Chamou os temporários numa sala, botou todo mundo lá. Falou assim, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês são temporários, se entrar numa de bater de frente comigo, vou mandar tudo na rota. Só que ele, primeiro dia do cara no quartel, o cara não sabia quem era quem, como é que era a nossa relação com o comandante. Eu, por exemplo, ocupava 3 funções no quartel de muita confiança. Quem é do quartel, sabe, eu era provisionador, SALC e Almox. Só a Sal que já... Quem é militar sabe, meu irmão, essas 3 funções são de extrema confiança do comandante. Então, assim, eu tinha muita intimidade com o comandante, em todos os sentidos, assim, a gente tratava de coisas muito pessoais, assim, porque você tá com a coluna vertebral do quartel na mão. Alimentação e compras do quartel. E esse cara chegou metendo essa bronca. Eu lembro que sabe o que ele fez no primeiro dia dele? Foi na minha sala, Capitão Oliveira, parceiro. Falou. Chegou na minha sala e falou assim... eu já vi ele saindo com a minha cadeira da minha mesa, da sala. Aí eu falei, capitão, minha cadeira e tal, aí ele. Não, tô levando lá pra minha sala. Eu falei, ué? Aí ele, não, porra, porque a minha cadeira, eu tinha comprado uma cadeira pica lá pro comandante, peguei a do comandante e levei pra minha sala. A cadeira era acima da média, o padrão da cadeira. Só que era uma cadeira usada do comandante. E a cadeira do lado do capitão era uma cadeira fudida. Como? Fudida não, cadeira comum. Aí ele veio e falou, eu entrei na sua sala, vi a cadeira e eu vou pegar pra mim. Aí eu falei assim, capitão, olha só, deixa eu falar um negócio pro senhor. O senhor vai pegar, vai levar, não tem problema. Depois eu vou lá e vou buscar. Primeiro dia do cara. Ele já tinha chamado a gente na sala pra falar que se batesse de frente ia mandar todo mundo na rota. Depois ele pegou minha cadeira, no primeiro dia. Aí eu falei, não, beleza, eu vou pegar. Aí quando ele viu que eu falei que ia pegar, aí ele largou a cadeira e falou assim, então arruma uma melhor pra mim. E saiu. E aí nessa primeira semana,
ele tinha um PNR, pegou um PNR lá, né? PNR é uma casa... Pronto Nacional Residencial. Caralho, é muito papirão, né? É uma casa... Funcional, uma casa funcional. Uma casa funcional. Pra quem tá servindo de fora da região de origem. E aí ele foi lá na minha sessão, sem minha autorização, sem porra nenhuma, que eu era, entre aspas, o responsável... Entre aspas não, eu era o responsável pelo material do quartel. E ele foi lá, pegou uma lata de tinta e falou, tô levando lá pra minha casa. Só que não existia de sair metendo a mão. Tem que requisitar, a gente tem que comprar, tem que prever, tem que fazer tudo no papel direitinho. E ele chegou, ele meteu a mão e eu falei assim, cara, eu liguei lá pro soldado que tava fazendo um serviço na casa dele e falei assim, ó, pode fechar a lata de tinta aí e trazer aqui no almoço que vocês pegaram sem autorização. Não vai pintar a casa. Aí, isso na primeira semana do cara lá no quartel. Mas eu já tava lá uns 3, 4 anos no quartel. Essa é a diferença. Já fez teu trabalho, o comandante, maluco, já tinha ido no meu casamento, irmão. O comandante já tinha ido no meu casamento, porra. O cara era fechamento comigo, parceiro, bom pra caralho de trabalho. Excelente comandante, Marcos Couto. Enfim, o cara virou e falou assim, o major lá, que era o administrativo do quartel, que era acima do capitão, falou, Daniel, esse cara é babaca, pode pegar a lata de tinta lá que tá comigo. Aí o capitão, meu irmão, veio na minha sala lá igual um cachorrinho. Então pros temporários que estão entrando na tropa aí, meu irmão, não sai batendo de frente com todo mundo, mas também não abaixa a cabeça pra todo mundo não. Porque assim, se você não se impor, vão te atropelar. E isso é na vida. Qualquer função que você tem, seja lá na PM, na Polícia Civil, se você baixar a cabeça, o nego vai te dar porrada. Então, na época eu tinha moral pra caralho no quartel, era uma função muito importante que eu desempenhava lá, trabalhava igual um cachorro, enfim. Mas é isso, assim, no quartel a gente vai passar por decepções, vai passar por pessoas que vão te desafiar, vão querer passar por cima de você, vão te menosprezar, vão te dizer, vão querer te tirar por menos, enfim. Isso faz parte da vida. Dentro disso aí que o Daniel falou, né? É que eu falo assim, hoje a gente mais velho, tem uma leitura das coisas que é o seguinte, né? Se quem olha de fora, se a pessoa que não te conhece, né? Ela olha pra você, ela faz um pré-julgamento. Se a pessoa sentir, primeiro, que você não tem ninguém da sua família que vai poder correr atrás por você, alguém da família que eu digo assim, alguém influente, você não é filho de ninguém importante, o cara olha pra você. Se a pessoa vê que você é um cara tranquilo que eu digo assim, você não é um cara que tem um histórico, que você já se envolveu em problema, que você agrediu alguém, e se a pessoa perceber que você precisa do seu trabalho, o cara ele sempre vai achar que ele pode fazer o que quiser com você que você vai manter. Então assim, essa questão aí da cadeira, o que a gente olha às vezes parece uma besteira, né? Mas assim, o ser humano ele as maiores coisas que a gente fala não é com palavras, né? São com gestos. Então o gesto o cara quis demonstrar o seguinte, irmão, aqui você não manda porra nenhuma. É a tua cadeira, é uma besteira, né? É uma besteira, irmão. É a besteira. É o teu, meu irmão, sei lá. Às vezes é a tua toalha. A tua toalha, filho, que tu usa ali pra tomar teu banho. O cara pega a tua toalha e fala assim, toma um banho, dá uma cagada, limpa o rabo com a tua toalha. E bota no lugar de novo pra você usar. O que o cara tá querendo falar pra você é o seguinte, irmão, foda-se o que é teu, eu faço o que eu quero com aquilo que é teu. É essa a mensagem que o cara tá querendo passar pra você, entendeu? E sabe o que aconteceu? Pra fechar o assunto desse cara, esse cara ele voltou pra Vila Militar, ele saiu, passou um período lá no quartel, ninguém gostava dele no quartel, até a vida é foda, né? Sim. Caiu do cavalo lá uma vez, fudeu o pescoço, não sei como é que não morreu, mas Deus faz pagar uns pecadinhos. Sim. Que o inferno é aqui mesmo. E o cara saiu, voltou pra Vila Militar pra fazer ESAO, né? Que, pra quem não sabe, ESAO é uma escola... Aperfeiçoamento de oficiais. De aperfeiçoamento de oficiais. O cara... ele é papirão pra caralho. Faz a ESAO, é um curso para o cara ficar apto a ocupar o cargo de oficial superior, que é major. Então o cara, ele voltou pra Vila Militar, saiu do Rio e voltou para fazer esse curso. Quando ele voltou, eu já estava no meu último ano, já tinha passado pra Polícia Civil, já tinha feito o curso da Polícia Civil. Eu fiz o curso, eu peguei uma licença oficial direitinho, fui pra Carepol, fiz o curso da Polícia Civil, voltei pro quartel. Quando eu voltei, irmão, tu imagina como é que eu voltei? Grandão. Voltei policial civil. Tanto que eu não ia mais pra reunião de oficiais. Eu não ia pra reunião de oficiais e o coronel cagava. Falava assim, já é policial civil, já tá saindo. Eu não ia pra reunião de oficiais mais. Tem noção do que tu não ir pra reunião de oficiais? Na reunião eu falava, não vou não.
Quando ele voltou, ele ficou indo lá no quartel. E ele já sabia. Tu tinha que ver o tratamento dele comigo. Porque aí a cabeça do cara já fica assim... Pô, o cara é polícia. Entendeu? O cara é policial civil. Já fica tipo assim... A cabeça do cara muda, irmão. Não, ele percebe que você passa de ser prego então, e vira martelo. Exatamente. Tipo assim... Pô, o cara já não é mais um merda... Entre aspas. Não, mas essa é a visão. Temporário que vai embora desesperado. O cara já é concursado. É polícia. E a Polícia Civil no Rio de Janeiro... Ela tem muito prestígio, assim... você nota que quando você passa, se você vai morar num prédio ou se você vai frequentar determinado lugar, as pessoas sabem que você é policial, já te tratam diferente, não é, Rodrigues? Você sabe, tem oficial da PM, você sabe. As pessoas te tratam diferente, as pessoas acham que você, por ser policial, pode fazer algum mal ou algum bem, ou ajudar. É um interesse, né? E podemos realmente, e realmente há essa possibilidade, não é uma coisa fantasiosa. Você consegue, às vezes com as ferramentas que você tem, ajudar um amigo, enfim. Então o cara já começou a me olhar diferente. E o tratamento dele comigo foi completamente diferente. E aquilo pra mim já foi bom. Aquilo ali já tipo assim, já me deixou numa paz, tipo, porra, mudou o status, já não virei mais um temporário. Eu já não era mais um temporário quando eu voltei. Eu já era um servidor público, eu já tinha, assim, como é que eu vou dizer? Eu era já um exemplo de que tava saindo por cima. Sim. Porque a maioria... Não sai. Sai fudido, sai sem saber o que vai. Aí dentro pegando o gancho que isso aí que o Daniel falou, né? Tipo, a decepção. O que aconteceu comigo? Nesse período que eu tava lá em Manaus, eu fiz algumas provas. Eu fiz a prova da PRF, assim, sem estudar nada. Lendo o CTB. Lendo o CTB, não passei. Eu fiz a prova da Marinha Mercante. Graças a Deus. Passei na Marinha Mercante. Não, mas passei, mas depois, assim, mas passei com toda a realidade, sem mérito nenhum, por quê? Chegava uma carta para convocar e você tinha que acertar metade de todas as matérias. Se eu não me engano, tinha inglês, física, matemática. E eu lembro que se você não acertasse metade de uma matéria, você já estava fora. E aí chegou uma carta lá no quartel me convocando. E aí, assim, eu lembro até hoje, você foi convocado conforme edital 2.2.2 do edital. Aí eu fui ler para ver o que era. Eles falavam assim, tem que acertar metade das questões. Porém, se não completar o número de vagas, serão chamadas pessoas até completar. E nessa eu fui chamado. Né? Então passei na prova de FON, não classifiquei, eram 200 vagas. Depois de fazer o TAF, fazer tudo, eu fiquei como, sei lá, acho que eu fiquei 210, 215, não entrei. Quem entrou foi o Bezaliel. Isso, Beazucci e aquele moleque lá, o Noni também entrou. O Noni também entrou. Aliás, a vida, Rodrigues, é feita de muito mais derrotas do que vitórias. Não. A gente tem quantas vitórias pra ter uma derrota? São 10 derrotas pra uma vitória, mano. E aí o que aconteceu, cara? E nessa, chegou um ponto lá que eu tava lá em Manaus, que eu falei, cara, eu tô marcando passo aqui, porque eu não tô conseguindo estudar. Eu tô juntando dinheiro, mas o tempo tá passando. E aí, muito questão de rede social, né, cara? Aí eu olhava os colegas, né, que dos 200 que fizeram CPOR, vamos dizer que 50, 60 foram pra tropa. A maioria não foi. E eu comecei a ver a galera passando nos concursos. O pessoal passando do bombeiro, o pessoal passando na polícia, o pessoal passando na EFON. E aí, instalou um negócio na minha mente que eu falei assim, pô, cara, tá aí. É a oportunidade que eu tenho de voltar pra casa. Eu falei, pô, continuo sendo militar. Volto pro meu estado de origem, porra, o curso de formação de oficiais é um nível superior, então eu vou suprir a lacuna de não ter feito aqui a minha faculdade e, pô, começar a estudar. E aí eu olhei assim... como oficial, né, irmão? Não, e aí eu falei assim, cara, vou fazer prova. Prova pra quê? Aí eu falei, não, polícia, irmão, essa porra de polícia eu não quero não, trocar tiro com o banheiro. Meu irmão, não quero essa porra. E falei, vou fazer prova só do bombeiro. Só que a prova do bombeiro é física e matemática. Física e matemática, prova específica da UERJ. Aí eu falei com um conhecido meu, o cara mandou todos os materiais que tinha, eu paguei quase R$500 de Sedex para mandar o material para lá, comecei a estudar, contratei alguns professores particulares para me ensinar física. E aí veio um professor, chegou para mim e falou assim, cara, tá aqui, ó, vou te ensinar, o cara veio ensinar a fórmula do sorvete, S0 mais VT. Aí eu falei assim, não, irmão, isso aí eu sei. Eu quero que você me ensine isso aqui. E botei lá a prova do bombeiro pra ele. Ele começou a olhar as questões e falou assim, irmão, aí pegou o dinheiro que eu tinha pago, ó. Toma teu dinheiro de volta aí. Isso que você quer que eu te ensine, cara, aqui em Manaus você não vai conseguir não, irmão. E aí eu falei assim, cara, fudeu. E aí a prova da polícia. O edital inicial, 80 vagas. Um mês depois foi pra 110.
Um mês depois foi pra 150. Você não tinha coro? Não, porque a minha turma foi a turma que se formou pra Copa do Mundo. Então eu entrei em 2011 e me formei no final de 2013. E quando o Brasil ficou sede, né, da Copa do Mundo, dos requisitos era ter quantidade de policiais suficiente. Por isso que se você pegar o ano de 2010, foi o ano que entrou, por exemplo, a minha turma de 150 é uma das maiores turmas de oficiais. E, pô, para soldado da polícia e o concurso também da Polícia Civil, muita gente foi chamada em 2010 porque tinha que aumentar o efetivo das forças policiais. Só que aí, nessa situação, quando eu informei que eu tava vindo para fazer o curso da polícia, né? Cara, minha vida no quartel começou a ficar cada vez mais atribulada. Tudo que tinha final de semana, eu tava sendo escalado. Aí nego falou assim, pô, tem uma missão, porra, assim, foi uma experiência maneira. Foi uma experiência maneira, 3 dias de barco. Na época eu achei maneiro, hoje em dia eu falo assim, cara, atraso de vida. Pra você, porra, ir lá pra Barcelos, uma cidade que se você subir ali o Amazonas, são 3 dias de barco, mano, são 3 dias de barco pra você chegar lá. E aí eu tava sendo escalado e tudo. Era open bar. Não, eu tava sendo escalado e eu lembro, cara, que qualquer mole que eu dava, o comandante chegava pra mim e falava assim, pô, irmão, pra você estudar você tem tempo, né? Agora pra cumprir suas obrigações você não tem. E era assim, cara. Era assim. E aí eu lembro que eu tive um problema com um subtenente lá que trabalhava lá. Assim, aí você vê, né, cara? É você entender quem você é dentro do contexto, né? É que eu falo, eu trabalhei numa companhia, diferente de um batalhão. Então, assim, a minha função ali, os 3 anos que eu fiquei, eu fui comandante de pelotão, né? Então, fui 2 vezes comandante de pelotão de recruta, depois virei comandante de PCAP, pelotão de comando e apoio, que era uma merda, porque eu era comandante de pelotão dos caras, o cara era do S1, o outro cara era do S4, só que assim, os caras já tinham chefes direto, qual era a minha função? Tirar a falta do maluco, controlar o destino, e os caras cagavam, e já os caras tudo mais antigo, porque, é o que tu falou, não desmerecendo, né, mas o que eu vi, é muito mais fácil você comandar um recruta de 19 anos do que tu comandar um segundo sargento, pô. Porra, lógico. Porque o cara, meu irmão, o cara sabe que tu vai embora. O cara sabe que tu vai embora. E às vezes o cara tem ranço de você, porque o cara fala assim, irmão, moleque novo, 20 anos de idade, pô, oficial, eu tô aqui já com quase 40, e, pô, tô recebendo uma desse maluco. Então, assim, mesmo, e eu que eu falo pra você, cara, eu nunca fui um cara desrespeitoso, nunca fui um cara que eu fiquei de brincadeira, porém, tinha camarada que o cara fala assim, irmão, cachorro velho, pô. Cachorro velho não aceita que você bote a mão nele, não. O cara quer falar assim, irmão, não falava alguma parada do maluco meio que, assim, o que aconteceu? Até vou tentar ser o mais sucinto possível. Todo mundo que serve na região amazônica, você é obrigado a fazer o estágio de adaptação à selva. Isso é obrigação. Só que tinha... Não, mas é obrigado você a fazer. E tinha muita gente que o cara não queria fazer. Por quê? Porque às vezes o cara ia servir na região amazônica, o cara já velho. E aí o cara, porra, metia um migué, pegava férias, fazia alguma porra. E aí o comandante chegou pra mim e falou assim, olha, eu preciso enviar pra região militar a relação dos militares que fizeram o estágio de adaptação à selva. E aí eu cheguei pro sargento que trabalhava comigo, falei assim, irmão, levanta essa informação pra mim. Aí ele me passou, ó, tem ele, fulano. Aí eu falei assim, pô, cara, mas e o subtenente fulano de tal? Esse camarada dele fez porque eu acho que ele não fez. Falei assim, pô, vai lá e pergunta pra ele. E eu fui lá. Passei essa determinação normal. Eu lembro até hoje, cara, formatura do início do segundo expediente, né, que é pro almoço. Pelotão todo mundo em forma, pô, tirou falta e tal, depois do almoço. E esse sub veio pra mim e falou assim, tenente, posso falar com o senhor? Eu falei assim, pô, fala aí, irmão, tranquilo. Ele, o senhor tem algum problema comigo? Eu falei, problema contigo, cara? Ele, pô, por que o senhor mandou perguntar pro sargento fulano de tal se eu tinha feito o estágio? Porque eu falei assim, pô, irmão, vem a determinação do comandante. Ele falou assim, não, pô. Aí ele foi falou assim, eu falei, cara, porque eu falei a determinação do comandante. Ele, pô, mas o senhor tá achando que eu sou moleque? Se o senhor tiver alguma coisa pra perguntar pra mim, o senhor não manda ninguém me perguntar não, pô. O senhor pergunta pra mim diretamente. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, cara, olha só, acho que tu tá confundindo as coisas, irmão. Foi uma determinação que veio simples. Aí o cara, não, tenente, porque quando eu sou moleque, meio que começou a falar alto e tal, se alterando. E aí eu falei, pô, cara, olha só, você tá confundindo as coisas, irmão. Comecei a querer enquadrar o cara, só que o maluco cagou, o cara era subtenente, já... Enfim. E aí, só que esse camarada, ele era o Relações Públicas, né? Então, muita coisa que tinha no exército, consegui alguém para habilitação, consegui alguém para alguma coisa. Esse cara, ele fazia o canal e ele era, tipo assim, o que a gente fala, aquele velho piranhudo,
que é velho piranha? Tá sempre de conversa com a novinha, vai a mulher da autoescola, vai a mulher do curso de informática, não sei o que. Todo mundo. Exatamente. Só que eu não sei porquê, cara, qual era, assim, é que eu falo, irmão, às vezes lógico que, assim, olhando, né, lá pra trás, às vezes você pode ter alguma atitude com o cara que o cara, por algum motivo, o cara se sente incomodado. Mas, porra, assim como você também pode ter uma pessoa que incomode a pessoa e vice-versa. Enfim, eu não sei qual era o problema que aquele camarada tinha comigo. Só que esse cara ele tinha muito acesso ao comandante. E aí o que esse camarada ele fazia? Férias. O cara tirava desconto em férias. Em vez do cara tirar 30 dias de férias, o cara tirava 5 de férias. 5 de férias envolvendo com feriado. Essa semana agora é feriado. Então o cara tirava exemplo. O cara quero tirar 2 dias de férias. Aí o cara tirava quinta e sexta. Só que sábado e domingo ele não trabalhava, segunda é ponto facultativo, terça-feira o cara voltava dia 15. Então de 2 dias o cara ficava 7. E eu, quando eu passei na prova de FON, o teste físico foi tipo na segunda-feira. Aí eu pedi pro comandante, que eu falei assim, a prova acho que foi segunda ou foi domingo. Aí eu tinha pedido pro comandante, você viu, comandante? Eu consegui comprar um voo pra quarta-feira. Eu queria pedir pro senhor a quinta-feira e o mês pra gente de sexta. Ele falou assim, não, irmão, tira desconto em férias. E já que você vai se ausentar do estado, em vez de você pegar 2 dias de desconto em férias, você pega a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Sim. Só que sábado e domingo eu não ia trabalhar, pô. Hoje em dia eu falo assim, pô, assim, o cara tá certo, tá errado. Sacanagem. É muito subjetivo. Certo, o cara está. Só que você fala assim, o cara não teve bom senso. O que o cara percebe? Não quis te ajudar. Exatamente, o cara não quis te ajudar. Por quê? Porque você tá fazendo uma coisa pra você sair da força. Então o cara vai criar uma dificuldade pra você. E aí, beleza. E aí eu fui, e aí eu fiz, cara, a besteira. É o que eu falo pra todo mundo, cara. Essa maturidade interpessoal eu não tinha, né? A vida, vocês vão falar que eu tô filosofando, cara, mas a vida realmente é isso aí, irmão. Você nasceu com 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então você escuta mais, vê mais e fala menos. E eu fiz a besteira de comentar uma vez com o subcomandante. Falei assim, pô, comandante, peguei que tanto dia de desconto em férias, falei assim, pô, mas sabe o que me deixou chateado? Porra, pro subtenente fulano de tal, porra, o major dá desconto em férias, dá dispensa pra mim, deu desconto em férias. E eu lembro dessa porra até hoje. Eu, de oficial de dia, a oficial de dia você tem que encerrar o expediente, né? Vai lá, fala com o comandante, eu cheguei pro comandante, tem alguma determinação e pode encerrar o expediente? Ele falou assim, não pode encerrar. Aí eu saí da sala, quando eu dei as costas, ele deixou dar tipo assim, uns 5, 6 passos. Tenente, eu disse, senhor major, pode falar. Ele quer só falar uma coisa pra você. Aqui nesse quartel aqui, não cabe nem a você e nem a ninguém questionar nenhuma determinação minha não, pô. Aqui eu mando e você obedece. Estamos entendidos? Aí eu falei, não, sim, senhor. E aí eu tinha me ligado que o subcomandante falou pro comandante. Enfim. E aí, irmão, nessa brincadeira toda, né? Aí é que eu falo pra vocês assim, que são coisas que são visões diferentes, né? Acho que eu nunca comentei essa porra com vocês, né? Hoje eu tenho os 2 joelhos operados, né? Eu descobri que eu tenho artrose no joelho, a questão familiar e tudo. Hoje em dia depois de 60 Não, irmão, então assim, e eu me tratei e tudo, enfim. Hoje em dia eu tenho uma qualidade de vida, faço outras coisas. Ah, dá pra transar? Dá, tranquilo. Fico de 4 tranquilo, não tem estresse não. Joelho não atrapalha não. E aí o que acontece? Irmão, tinha um TAF toda vez. E o temporário para ele ser apto, ele tinha que ter o TAF. Em alguns quartéis, tem quartel que nego caga. Em alguns quartéis? É o TOF, teste de opinião física. É o TOF, pô. É o TOF. Enfim, só que esse comandante específico, o cara cobrava tudo na marca e tal. E eu, assim, é que eu falo, né, cara? Nunca é desculpa, mas hoje em dia eu tento muito assim, né, cara? Ver pelos olhos da pessoa. Como é que acontece? Era no TAF? Não, era bem no TAF. Só que eu entrei numa que eu tava morando no quartel, longe de casa. Qual era a minha válvula de escape? Às vezes ia pra saca, final de semana, com dinheiro contado, pra alugar perto. E eu comprar comida, cara. Então teve uma época que eu engordei muito. Comecei a sentir dor no joelho. Fui fazer o TAF, eu não tava em condições, fui fazer a segunda chamada. Quando eu fiz a segunda chamada, irmão, tava pesado. Tava pesado no TAF, tava pesado. E eu lembro que tinha que correr 2.800.
Puta que Cara, e era negócio da lata. 2.800? 2.800. Acho que 2.800. 2.800. Era o B. Não, eu lembro. Não, irmão, eu lembro. Eu lembro porque marcou assim. E aí, cara, o que que Era entregaria. Isso. Porra. Não, então. E aí o que que. Exatamente. E passava daqui da latinha pra poder Isso. violento. Não, então. Aí você falou. E aí o que que aconteceu comigo? Eu correndo, pô, pesado, eu caralho e tal, sentindo dor no joelho. Não, meu irmão, eu estava errado. Isso aí é fato, eu estava errado. Parei, tipo assim, irmão, 2.700 era aqui, a lata de 2.800 era ali na frente. Irmão, eu caminhei 50 metros e entreguei no troço da frente. Mas lembra que lá atrás eu tinha falado do temporário, que o cara era puto comigo? O que que esse camarada fez? Foi lá e reunião de oficiais, reuniu todo mundo e falou assim, ó. Aí o comandante perguntou, e aí, como é que foi o TAF? E ele falou assim, então, comandante, eu queria falar uma coisa pro senhor, tivemos alguns problemas no TAF. Quem falou isso? O oficial temporário, pô, o maluco que tinha problema comigo. Falou assim, tivemos alguns problemas no TAF, mano. mas o senhor pode ficar tranquilo que vamos apurar e eu queria deixar aqui pra todos os oficiais. Irmão, lembra exatamente todas as palavras. Na reunião, ele falou assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E nisso, olha só o cenário. Isso aí, como assim? Escuta, não, por quê? Porque eu tinha entregado na frente. E alguém foi falar, e ele foi falar com o comandante, e olha só o cenário, né? Faço questão assim, é até longo, mas pra gente entender o contexto. Nisso a gente tá em quase dezembro de 2009. Eu tava de férias para vir pro Rio 2010, passagem comprada, participada, que é ausentar do Estado, prova para fazer da polícia e o caralho e tal. E aí começou a ter um boato no quartel. Os caras começaram a falar, porra, não, que o Rodrigues andou 50 metros pra entregar a lata no TAF, o caralho e tal, que não sei o que, não sei o que lá. O que o comandante fez? Aí, depois que eu tive a fofoca, eu fui falar com o comandante. Falei, comandante, tô escutando algumas coisas aqui com o meu nome e tal, pô, queria vir aqui falar com o senhor pra entender o que tá acontecendo. Ele falou assim, não, realmente chegaram algumas coisas aqui, pô, de você e tal, só que eu vou apurar. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, não, comandante, porque quem tá falando pro senhor é o camarada que às vezes vem aqui, traz uma mulher pra dentro do quartel, tal, não sei o quê. Aí ele já me deu um corte, porque esse camarada ia pra sacanagem junto com ele. O cara ia pra sacanagem junto com ele. Aí não dá pra tu falar. Não, só que eu tô falando assim, hoje você fala que não tá. Lá atrás eu não tinha essa maturidade. E também uma outra parada que eu falo, cara, assim, isso aí, o fato de eu ter ido pra fora e ter ido sozinho, você não tem um canga, ter um moleque pra te dar um bizu, você não tem às vezes a tua família próxima ali pra você pegar e falar, então assim, você tá sozinho. Com a maturidade, meu irmão, o cara te dá um carro pra você pegar. Você vai pegar Rio Santos, irmão, com 2 meses de carteira. Às vezes você pode se dar bem, às vezes você pode se fuder, pô. E aí, irmão, olha o que aconteceu, Lucas. O comandante chegou pra mim, veio me entregar, aí foi me dar um FATD, ficha de avaliação e entregação da disciplina. Aí veio entregar pra mim, e ele falou assim pra mim, ó. Comandante. Isso. Escuta. Era uma companhia, porra. Era uma companhia. Mas olha só, irmão. Não, irmão. Olha, cara, é o que eu falo pra você. Eu tô falando esse negócio da decepção, mas pra você entender quem é você. Se você é o cavalo, se você é o cavaleiro, se você é o cara que recolhe bosta. Ele chegou pra mim e falou assim, ó. Primeiro eu queria saber se eu tô falando com homem ou se eu tô falando com moleque. Eu falei, não, você tá falando com homem, comandante. Ele veio, ó. Chegou esse aqui teu. Aí ele falou assim, ó, vou te dar 2 opções. Você sabe que pelo regulamento você tem 5 dias para responder. Ou você pega e responde isso aqui agora e me entrega, ou eu vou adiar tuas férias. E você só vai responder isso depois das férias. Só que eu, irmão, com passagem comprada. Vou responder agora. Só que aí é que eu tô falando pra você. Aí entra o quê? Ignorante. Ignorante que eu digo assim, irmão, o cara não pode fazer isso. Sim. O fato, tipo assim, exemplo, o fato foi em novembro, minhas férias estavam para dezembro, o cara segurou 1 mês para me dar o documento. E dependendo do que foi falado, o certo, não. O certo não era nem ele abrir, ele me dar um DRD, um FATD. Era ele chegar para mim, irmão, abre uma averiguação, então uma sindicância, para verificar, pô. Para verificar, porque na verdade, o fato, qual era o fato? Um recruta viu, falou para um tenente que informou para o comandante, mas isso aí é tudo de boca. E aí eu gosto de usar um exemplo de uma parada que eu aprendi na polícia, irmão, de boca na vida, só boquete. É isso aí. Bota no papel, pô. Só que ele sabia que botar no papel
daria um trabalho muito grande e no final... Não vai ter como provar. Exatamente. Aí é que eu falo você. É só você falar, não. Exatamente. Só que aí o que ele fez? Me pressionou e falou. Aí eu peguei o documento, irmão, eu lembro disso até hoje, cara. Por essa luz artificial que me ilumina. Essa luz artificial que me ilumina, irmão. Eu fui pra dentro do banheiro, assim, ó. Sentei dentro do banheiro, chorando, respondendo o documento. Chorando, respondendo o documento de raiva. Falei, cara, irmão, que sacanagem o que tá fazendo comigo. O cara tá... Respondi, entreguei. Fui lá, tirei férias. Não, coloquei. Que na verdade, porra, coloquei, cara. Eu falei assim, porra, não, tava com problema no joelho, o caralho e tal. Não, mas é que eu falo pra você, falta cara. Falta orientação. Falta uma polícia na tua vida. Não, então, exatamente. Mas, assim, eu entreguei exatamente na lata que tinha que entregar. Acabou. Só que é o que eu tô falando. Hoje... O nego tava te perseguindo, irmão, porra. Hoje eu tô com 34 anos de idade. Naquela época eu tinha 22, irmão. Entendeu? Entreguei, peguei, tirei minhas férias. Voltei. O comandante veio, me deu um dia de punição. Só que um dia de punição, que ele me chamou na sala dele e falou que eu tava punido. Tava o quê? Que eu tava punido. Pega minhas alterações, Daniel. Pega minhas alterações, Lucas. Onde tá minha punição? Não tá lá. Não tá em lugar nenhum, filho. O cara me puniu de boca. De boca. Melhor ou pior? Melhor, por um lado... Eu acho que ele pensou também, ele viu que... Não, ele... Então, irmão... Não, cara, não. Aí é que eu falo pra você, por isso que eu gosto de dar um exemplo. Assim, isso é interessante a gente falar, porque eu acho que isso aí, até quando a gente vai fazer algum concurso, você tem que ver qual carro que você vai estar assumindo e quem... É o que eu tô falando, você entender quem é você. Se você é o cavalo, se você é o cavaleiro, se você é o cara que recolhe bosta. Tinha acontecido uma situação... de um garoto que era mecânico com a gente, tô só usando para passar qual era a linha de pensamento desse comandante. Tinha um soldado, um recruta que trabalhava na garagem, o garoto era muito bom, o garoto era sério e tal, só que teve um dia que eu não sei por qual motivo, o moleque chegou bêbado no quartel, o nego plotou o moleque bêbado de serviço e deram, tipo assim, 10 dias de idade pro moleque. Só que no intervalo dessa detenção, era aniversário de 1 ano da filha dele. Ele já tava com tudo comprado, planejado e o caralho e tal. E ele veio falar comigo. Eu falei assim, pô, tenente, eu queria pedir autorização pra eu ir no aniversário da minha filha. Eu falei assim, eu não quero que abone meu dia de punição, não. Ele falou assim, pô, o aniversário da minha filha é 5 horas da tarde, eu queria sair daqui meio-dia pra ajudar na finalização. Eu vou voltar no mesmo dia e depois eu vou bancar mais um dia. Então, na verdade, assim, o moleque só ganhou o direito de sair, mas os 5 dias ele iria bancar. E aí eu falei com o comandante, falei, pô, comandante, a situação é essa aqui, ó. E aí? Aí ele falou comigo assim, irmão, é o que eu falo. Ele falou assim, não, faz o seguinte, Rodrigues, o que você vai falar pra ele? Você vai falar que excepcionalmente a gente vai fazer essa liberação, porém, em contrapartida, já que ele é um bom mecânico, quando ele voltar, ele vai ter que se comprometer a levantar todas as viaturas do quartel. Aí ele falou, não, escuta! Aí ele falou assim, aí a gente vai botar esse cara pra ajudar a gente e ele ainda vai achar que a gente tá ajudando ele. Não, mas é o que eu falo. Mas esse mau caratismo é não, então, aí que eu tô falando. Aí eu fiz isso aí com o moleque voltou mandando foto. E detalhe, quando o moleque voltou, o moleque tirou dinheiro do bolso, cara, pra levantar peça, pra comprar carburador, pra comprar mangueira, comprar correia dentária, o cara e tal. E realmente o moleque saiu dali se sentindo que de fato, tipo assim, não, os caras me ajudaram. Porque o cara poderia ter me negado, só que tu bota isso aí hoje. Irmão, tu imagina o moleque botar uma porra dessa na justiça. Foi impedido de ir pro aniversário de 1 ano da filha dele, o cara falou, dentro da razoabilidade. Aí eu te digo assim, era o meu caso. Pô, irmão, eu com passagem comprada, férias participada pra autorizar. O fato foi 1º de novembro. Por que o cara vai deixar pra me dar o documento dia 30 de novembro, pô, quando eu vou entrar de férias de... Sabendo. Arbitrariedade. Exatamente. Então, assim, irmão, essa foi uma decepção que eu tive, por quê? Né? Muito cara que era conhecido como supra-sumo da moralidade, né, de ser certo para algumas coisas, o cara cobrava muita coisa e eu vi caras ali que trabalhavam comigo que me cobravam dessas situações e eu não tô dizendo que eu tava certo no negócio do TAF não, só que é o que eu falo assim, irmão, dentro das merdas que as pessoas fazem, de repente vocês, dependendo de onde vocês trabalhavam, de repente era tranquilo, o cara falou assim, não irmão, Daniel, correu quanto? Ah, bota 2.800, nem faz. Ah, bota ali só pra safar. Ah, irmão, correu 2.100, não, mas eu vou te ajudar porque eu tô um moleque bom. Não, o Daniel não vai fazer o TAF não, porque ele tá lá, pô, lá na Salco, lá resolvendo as picas aí, pô, que tem material pro batalhão pra comprar, o cara vai lá e vai fazer. Não, mas o meu comandante na minha época era nesse... Entendeu o que eu tô falando? Só que eu falo, isso depende muito de onde você vai trabalhar. Sim. Cada lugar que você vai é uma instituição totalmente diferente. E é o que eu falo, e esse mesmo camarada que era o supra-sumo da moralidade...
Pô, irmão, uma vez eu encontrei um cara numa saca, o maluco casado. O cara, Lucas, o cara casado, encontrei o cara na pista. Então o que eu penso, cara, não, cara, mas assim, sabe o que eu penso? Irmão, ou você é certo pra tudo, ou você é flexível pra tudo. Tu não pode querer ser certo com uma parada e pra outra você não é. Medidas, né? Exatamente. O subcomandante que foi falar pro negócio lá pro comandante, ele falava pra todo mundo, declaração de imposto de renda. Vou fazer declaração de imposto de renda quando eu informei. Ele falou assim, o quê? Eu consigo recuperar tudo. O maluco só negava o imposto de renda. Aí eu falo pra você, irmão, capitão, pô, do exército, de carreira, pô, bandeira do Brasil no braço esquerdo, o maluco só negava o imposto de renda. Ah, é certo, é errado? Só que eu falo pra você, pô, o que é mais prejudicial? 50 metros que você anda que você não lesa ninguém, ou um desvio de recurso público, ou você trai tua esposa. Então assim, só que aí você percebe que era uma coisa, tipo assim, direcionada. Rodrigo, estou errado? Estou errado. Tu tá falando não tá bebendo porra não, nenhuma. Entendeu? Tô deixando falar pra dar sede. E a outra coisa, Lucas, dentro da... o Lucas vai pegar mais uma carga de Red Bull pra gente finalizar o... Vai ser o terceiro e último bloco. Entendeu? E assim, e a decepção, Lucas, sabe o que foi? Eu, nessa brincadeira... Não decepção. Não, então, aí que é que eu tô falando. Não, mas foi o que o Daniel falou, irmão. Antes de você ter uma vitória, tem que ter muita derrota. E aí, irmão, o que aconteceu? Nessa brincadeira, quando eu voltei de férias... Teve o terceiro bloco vai ser só pra falar de coisa boa. Teve o TAF de novo. Irmão, e eu sei que no dia que eu fiquei punido, eu dormi dentro da minha sala, do meu pelotão, que eu fiquei com vergonha das pessoas saberem que eu tava punido. Foi o oficial de dia lá, o maluco veio pra mim, hoje em dia esse maluco nem tá mais no exército, o maluco acho que é auditor fiscal, uma porra assim. E o cara veio e falou assim, qual é, irmão, tu não vai se matar aqui dentro não, né, porque era o serviço dele. Eu falei, não, fica tranquilo. E eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi correr. Fiz o TAF, irmão, eu sei que eu entrei numa, Aí quando eu voltei de férias, eu não fui morar mais no quartel, aluguei uma casa junto com mais 4 camaradas temporários. Eu ia correndo e voltava correndo. Era tipo assim, pouca coisa, 4 km pra ir, 4 km pra voltar. Eu ia correndo, chegava no quartel, fazia o TFM, voltava correndo, e meu irmão, eu fiquei assim direto, sem pilha nenhuma. Eu tinha feito 2.750 no TAF que deu esse problema. Chuta quanto eu fiz no outro TAF? 3.200. O S4 lá, o maluco corria pra caralho, cearense. Gente boa também, o cara, mas assim, tudo a voga do comandante. O maluco corria do meu lado, mas tipo assim, ele corria do meu lado pra ver o quanto tava correndo. Aí ele veio assim, correndo, e o maluco baixinho, socado, ele era bem bom no TAF. Ele, aí, tá bem pra caralho, hein, Rodrigo? Eu falei, pô, tô sim, senhor. E estiquei, deixei ele pra trás. O maluco correu junto de mim pra tentar ver. E aí, quando eu voltei de férias, o comandante veio pra mim e falou assim, irmão, teve umas situações aí com você, teve o problema do TAF ano passado, eu até observei que de fato você treinou, tanto é que você melhorou no TAF, só que eu decidi que eu não vou dar teu reengajamento. Caralho, filho da... Já tava decidido. Irmão, não, entendeu? Irmão, quando ele falou isso pra mim, eu comecei a chorar assim, ó, na frente da sala dele. Comecei a chorar pra caralho, então chorar pra caralho. Aí ele ficou até assim, porque eu acho que ele não esperava, entendeu? Acho que ele esperava, tipo assim, que eu fosse ficar puto, que eu fosse me rebarbar com ele, irmão. Comecei a chorar, ele chamou o ordenança lá, que era o estafeta. Estafeta não, qual era aquela porra lá? Ordenança. Porque na polícia a maioria é policial do sexo feminino. No exército era um maluco aí que é qualquer um. É isso aí, é o cara que fica ali. Isso aí. Aí o moleque ficou lá e tal, o moleque me deu algo. Aí eu falei assim, comandante, então, eu queria aproveitar já que eu tô indo embora. Eu tenho mais umas férias pra tirar. Ele falou assim, tu não acabou de tirar? Eu falei, então, eu tenho mais umas férias pra tirar, o caralho e tal. E aí eu pedi mais umas férias pra tirar, pra voltar antes. Eu dei baixo em... Meu reengajamento terminou dia 23 de junho de 2010. Então tu aceitou? Não, aceitei só porque eu já tava pensando assim, eu falei assim, eu fiquei frustrado na hora, só que eu tava com o dinheiro guardado e tava com um objetivo lá na frente que era passar na prova. Então eu falei assim, cara, eu vou sair, mas não vou sair fudido, né? Falei, cara, vou ganhar 2 anos de indenização, vou ganhar mais o que eu tenho guardado, e aí quando eu tava no pelotão, teve um moleque lá, que o moleque era sargento, 3º sargento moderno, que o moleque ele tinha sido cabo em Santa Catarina. Aí ele veio dar uma participação solicitando uma indenização. Aí ele falou assim, pô, tenente. Aí eu falei, cara, que porra é essa aqui? Ele falou assim, não, porque como eu era cabo, eu tenho direito à movimentação de onde eu tava pra ESA. Aí ele falou assim, pô, o senhor também tem, temporário tem.
E eu comecei a dar papel, porque isso ninguém explicou pra gente. Exatamente. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e eu vi, irmão, que eu tinha direito. E tinha um site do Exército. Não, a ida do Rio, aí que eu falo, é dentro da decepção, né? Eu fui para outro estado. Tu bancou sozinho. Exatamente. Então, eu dei baixa numa quarta-feira para me apresentar segunda-feira. E o que eles fizeram? Não, e o que eles fizeram? Eles, nesse período você ficava, como você não tem vínculo nenhum com a instituição, para eles não terem que te pagar a tua ida. Só que quando você vai embora, você tem direito a uma indenização. E na época eu entrei no site do Exército, não, sabe quanto é que dava que eu tinha para receber? 26 mil reais. 26 mil reais. Só para você ter noção. Em um ano eu tinha juntado 20. 26 mil reais, pô, irmão, pra você voltar e 26 mil reais. A gente tá falando mais 2 anos bruto. Pra você botar aí, acho que era 8 conto. Irmão, é dinheiro pra caralho. Eu ia estar ganhando quase 40 mil reais. Aí eu falei assim, porra, beleza. Falei assim, irmão, não vou fudido. Dei entrar na documentação pra solicitar. Quando eu dei entrar na documentação, o cara que era o S1, que também é outro que um dia a gente ainda vai se encontrar, ele veio pra mim e falou assim, olhou pro documento. Porra, para as coisas que te beneficiam, né, cara? Você é muito safo, né, cara? Eu olhei pra cara dele assim, eu falei assim, capitão, mas não é um direito meu que eu tenho de receber? Aí ele pegou assim, dei mole, peguei o recebido do documento. Pegou? Peguei. Fiz o mesmo processo que eu tinha feito lá em 2008. Comecei a ligar para o quartel aqui do Rio, pô. Só que eu dei o mole que hoje é o que eu falo. Grupo de WhatsApp, que você mantém contato com colega de turma. De repente, se eu tivesse ligado para algum de vocês, o nego falava assim, Rodrigues, tem uma vaga aqui, pô. Vou te abraçar aqui. Só que eu não tive essa percepção. Para você ver. Para você ver como que as paradas são. E aí, ligando, consegui uma vaga no BMA, que deu falar que é o Batalhão Mamão com Açúcar, do lado da Brigada Paraquedas. Arrumei uma vaga lá. E aí, quando eu arrumei a vaga lá, fui falar com o comandante. Irmão, aí você me tira, aí o maluco só faltou o cara rasgar o cu assim, ó, pelo lado do avesso, assim, virado do avesso. Mas ele tinha como te impedir? Não, aí tu se liga só, porque o cara falou assim, irmão, o moleque vai embora, vai fazer a prova da polícia, vai ganhar indenização de dinheiro e mais e vai arrumar uma vaga. Aí ele falou assim, eu quis, então, aí ele foi e falou comigo assim, eu lembro assim mesmo, ele falou assim, não, tudo bem. Eu falei assim, mas tem que mandar uma documentação pra lá. Aí ele falou assim, Rodrigues, eu não vou mandar documentação nenhuma, cara. Se não me solicitarem, eu não vou mandar nada. Peço a você pra mandar. Aí eu tive que entrar em contato, aí o nego mandou aquela porra de... fax. Era o fax, era o fax. Aí mandaram o fax solicitando, ele pegou a documentação toda. Olha o que ele fez, hein. Veio com um envelope lacrado, papel pardo. Aí eu falei assim, não, comandante, só pode me dar que eu vou mandar entregar por Sedex. Porque tem prazo e o caralho pode ir embora, eu vou mandar pro Sedex, não precisa mandar pelo expediente não. Peguei, entreguei pra ele, ele falou assim, não. Aí, enrolou uma semana, me deu, aí eu peguei e entreguei. Aí tá bom, beleza. Saí em maio, dei entrada na documentação toda pra solicitar o meu dinheiro. Cheguei aqui no Rio, voltei em maio, né? Aí eles pedem pra você dar entrada na indenização 45 dias antes de você dar baixa. Que é para quando você der baixa, você receber o dinheiro. Cheguei lá, Daniel, dei baixa em maio, voltei pro Rio em maio, chegou no pagamento de junho, não caiu uma indenização que eu fazia direito e o dinheiro, esses 26 mil reais, não caíram. Aí eu olhei no pagamento, liguei pro S1 de novo, pro quartel, atendeu o sargento. Eu falei, irmão, tô querendo saber. Aí olha o que o S1 falou pra mim, o sargento falou pra mim. Ele nem... nem chamou mais tempo. Não, filho, não. Ele falou assim, então, vou te falar uma coisa. E detalhe, irmão, o maluco era meu subordinado, cara. Eu nunca tive nenhum problema com o cara, não, mas sempre tratei o maluco assim, normal, nunca tive nenhum contato. Ele falou assim, então, Rodrigues, te falar uma coisa. O capitão aqui falou que não era pra gente enviar a tua documentação pro Comando Militar da Amazônia antes de saber se você vai conseguir a vaga aí no Rio. Porque se você conseguir a vaga aí no Rio, você não tem direito. Eu falei assim, irmão, mas onde é que tá escrito essa porra aí, que eu não tenho direito? Porque o que diz a legislação é você retornar pro seu domicílio de origem. Eu retornei pro meu domicílio de origem, independente se eu conseguir uma vaga ou não. Irmão, os caras atrasaram a documentação. E nisso eu já, estudando para fazer a prova da polícia, fazendo 2 cursinhos, fazendo elite, e fiz no curso praticar, que era voltado específico à prova da polícia, fazendo os 2.
tinha aula com uma porrada de policial militar, e os caras trabalhando por escala, e eu vi o maluco todo dia ali no curso. Aí eu já, no meu subconsciente, eu falei assim, cara, se eu tivesse no exército, eu não ia conseguir ter esse tempo pra estar vindo aqui estudar, não. Pra estar 2 cursos pra estudar. Aí eu falei assim, pô, irmão, tô com 36 mil reais, era o que eu tinha quando eu saí, 36 mil reais, recebi a indenização de 1 salário, ficou me faltando mais 1 salário, e a minha indenização de auxílio de transporte. Cada vez que eu ligava pra lá, Lucas, meu Deus do céu, irmão, era um estresse, que a parada me consumia de uma forma, irmão, que eu, tipo assim, acabava o meu dia. Já tava emocionalmente? Não, emocionalmente, por quê? Voltei a morar com a minha mãe, porque eu já morava sozinho, voltei a morar com a minha mãe. Tava sentado ali pra comer um negócio no McDonald's, pagava um lanche. Eu ficava olhando pro maluco do McDonald's e falava assim, irmão, se eu não passar em nada, vou pro McDonald's. Vou voltar. Não, pressão fodida, pô. Perguntou o que te motiva a fazer... O que te motiva você tá fudido, pô. Você tá fudido. Não. Irmão, você hoje vai sair capitão da PM. O que te motiva hoje, sabendo que vai ser coronel da PM, com o coronel da PM vai ganhar quase uns 30 mil por mês. O que te motiva hoje sentar o rabo 10 horas na cadeira pra estudar, de repente, ali 6 horas líquidas? Difícil arrumar essa motivação. Não, mas vou te dar o exemplo. É o que, irmão, é o tipo que te motiva a tá fudido. É o tipo, não, é o tipo de serviço. Só que o tá fudido não é só você tá fudido financeiramente. Às vezes você tá fudido num tipo de serviço que eu tô falando assim, o cara que tá recolhendo a bosta do cavalo. Às vezes o cara tá recolhendo a bosta do cavalo, o cara tá ganhando 50 mil reais pra recolher a bosta do cavalo. Mas às vezes ele vai olhar o cara que é o cavaleiro, irmão, o maluco tá ganhando 200. E não tá recolhendo, e não tá chegando pra casa fedendo a merda. Então também são outras motivações. E de repente o cara que tá desempregado, ele vai olhar pro cara que tá recolhendo a bosta do cavalo e falar assim, pô, cara, recolhendo a bosta do cavalo. Exatamente. Então assim, depende muito do que você tá. E aí, do ponto de vista. E aí o que acontece, irmão? Eu dei baixa. E aí, dia 23 de junho de 2010, eu lá no cursinho assistindo sempre aula. 23 de junho. Minha mãe me liga. Felipe, ligou aqui pra você tal de Capitão Santos. Não lembro, não era Capitão Santos não, era algum nome assim. Capitão Santos te ligou, pediu pra você ir lá no BMA. Eu saí do cursinho, fui em casa. Última vez que eu botei a farda do exército, botei a farda e tal. Boina rajada, porra. Terceiro dia de controle. Não, sem de nada. Não, nada. Não tinha nada. Temporada não podia fazer curso lá, não. Temporada era só pra quebrar pedra. Fui lá no quartel, meu pai foi comigo. Meu pai foi lá esperando, ele foi receber, o capitão me recebeu, o coronel me recebeu, irmão. O coronel me recebeu de uma forma que eu falei assim, caralho, cara. Acho que hoje, se eu for não, né? Depois eu voltei, isso fica pro terceiro bloco, né? Eu voltei, né, no mesmo quartel que eu servi, o meu tratamento hoje como oficial da polícia foi pior do que o que eu tive quando eu fui oficial temporário tentando arrumar a vaga no quartel. Cheguei lá, o coronel me recebeu, aí veio pra mim assim, sentei, ele não, senta aí, Rodrigues. Sentei assim, aí ele perguntou, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu teve algum problema lá na selva, cara? Claro, porque o cara... Não. Lógico que o cara vai ligar pra falar. Escuta. Aí eu cheguei e falei assim, pô, coronel, na verdade o que aconteceu? Eu falei assim, pô, eu sou temporário, infelizmente eu sei que isso aqui vai acabar, então eu tenho que aproveitar o meu período para estudar. Eu tentei ver algumas coisas para mim de estudo, só que acredito que o comandante não se sentiu à vontade com isso, e passei por algumas situações ali que, porra, infelizmente me levaram a buscar outras coisas. Não falei para ele não lutar. Aí ele veio pra mim e falou assim, então, cara. Aí abriu o envelope lacrado e o cara tinha me dado lá atrás. Ele falou assim, então, o comandante aqui do teu quartel, cara, te deu quesito negativo em um item, que eram 4 itens, assim, responsabilidade. Acho que tinha que ter tanto... Ele pegou um que ele, tipo, porque tipo assim, hoje, com a cabeça que eu tenho, 15 anos de tempo de serviço, oficial da polícia, experiência em direito, experiência em administração. Não que eu seja coisa pra caralho não, mas assim, com a visão de você entender as coisas. Pro cara te dar um conceito negativo, o cara não pode dar um conceito negativo se você tem a tua ficha limpa. Nas tuas alterações ali, minha alteração tinha elogio, minha alteração tinha missão que eu participei. Ele quis te foder. Exatamente. Aí o que ele fez? Ele pegou uma coisa lá, tipo assim, o que eu tenho aqui mais subjetivo? E ele podia ter me dado 0, podia ter me dado 2. Ele me deu uma nota, tipo assim, 4,5. Que acho que você tinha que ter 5 todos os quesitos. Aí o comandante chegou pra mim e falou assim, pô, Rodrigues, vou te falar uma coisa. Ele falou assim, não, eu sei como é que é isso aí, cara. Tem muito cara que quando vai lá pra selva, o cara acha que ele tá vivendo num feudo, que ele pode fazer o que ele quiser e o caralho e tal. Aí ele falou a frase pra mim, irmão, juro pelo que é mais sagrado. Ele falou assim, Rodrigues, eu sei quando o cara é vagabundo, só de eu olhar pra cara dele. Eu tô olhando pra tua cara, eu tô vendo que tu é um moleque esforçado. Só que o que acontece? Aí, não sei se vocês vão lembrar,
em 2010, sem questões políticas aí, né? Tava no governo da Dilma. Foi sendo cortado uma porrada de vaga de nego temporário por questões que o país estava sendo corte de despesa. Aí ele falou assim, olha, a minha vaga que eu tenho para te solicitar aqui é para você ficar extra QCP. Ele falou assim, esse conceito negativo que o comandante deu, eu posso ignorar. Só que eu tô falando para você o seguinte, eu acho que vai ser difícil de eu conseguir te trazer aqui. Pô, tenta a vaga em outro quartel e tudo. Ele falou assim, porque eu sou um comandante que eu boto a cara. Mas a minha cara, às vezes, esbarra na mão de algumas pessoas. Mas eu vou solicitar tua vaga aqui extra QCP. Eu saí de lá, falei, não, comandante, agradeço o senhor. Lucas, quando eu saí de lá, e aí eu volto lá atrás, pegando essa história toda, de um camarada que fez o curso de comunicações lá comigo. E hoje em dia o cara é capitão da polícia, que no curso de com. Quem? No curso de com eram 25 vagas, o cara foi o 25, o cara foi o último, e quando o cara passou na prova de oficial da polícia, num concurso de 110, o cara também foi o 25 de classificação. E no final, ele virou o 15. E eu lembro que dia 1º de dezembro de 2007, a gente lá dentro do alojamento lá, ele chegou pra mim e falou assim, Rodrigues, parabéns aí pela tua classificação. Sei que tu é um moleque esforçado e o caralho, mas eu caguei pra essa porra de ser oficial temporário. Eu vou estudar e vou fazer a prova de oficial da polícia. E quando você me encontrar na rua, tu não me chama mais de Renan não, pô. Tu me chama de Alvarenga. Ele já tava lá na frente já, mano. E foi um moleque que tá na polícia hoje, né? Que ele é meu contemporâneo de academia, ele é um ano mais antigo que eu, o Alvarenga. E ele já passou. Capitão. E quando eu saí daquele quartel lá do BMA, eu olhei assim e eu veio essas palavras na minha cabeça. Que eu falei, sabe de uma coisa? Essa porra de ser temporário é o caralho. Isso aí. Falei assim, pô, tô vindo aqui pra trabalhar, nego tá parecendo que eu tô pedindo favor. Eu falei assim, irmão, eu tô com o dinheiro e tô com o tempo. É isso aí. Então eu vou pegar esse período aí. Eu falei assim, irmão, eu vou pegar esse período aqui e eu vou passar nessa porra de oficial da polícia. Eu falei assim, irmão, eu vou passar. Eu não botei na minha cabeça que eu não ia passar na prova. Tanto é que eu não tenho vergonha de falar essa porra, não. O Daniel é transante. Irmão, fiquei 9 meses de sapo cego, filho. 9 meses sem saber o que era perereca, filho. Saí assim, às vezes, colega pra noite. Eu saí assim, no meio da pista, eu parava e falava assim, pô, irmão, esse moleque tá com emprego estabilizado. Pô, esse moleque tá não sei o quê. Se fosse pra estar de madrugada estudando, eu ia falar que eu tô com sono. Não tem que estar aqui não. Saía, pegava e ia estudar. Então, assim, pra sintetizar, né? Pra fechar aí o segundo bloco, né? A gente pro bloco de só de coisa boa. Eu acredito que é assim, cara, que as decepções que eu tive foram você ver falsos moralistas, pessoas que pregavam uma moralidade referente a uma moralidade seletiva e questões ali de você ver que a pessoa quer te prejudicar intencionalmente. E depois eu vi isso aí até com outros colegas, até conversei com o Calixto, conversei com um colega nosso, o Rodolfo, lá que tá lá em Manaus, e ele falou assim, pô, teve um colega nosso também, o Veiga, que ficou aqui 8 anos em Manaus. Quando ele voltou pro Rio, ele tinha direito a receber a indenização e nego cagou. Nego atrasou a documentação porque o cara sabe que você voltou e o cara cria uma dificuldade. Então, assim, pelo menos na minha visão desse período que eu fui lá de fora. E lembrando que cada lugar que você trabalha é um comando totalmente diferente, né? Foi que é o seguinte, eu tava ali na questão, tipo assim, para eu ser sugado. Para eles tirarem o máximo que eles poderiam tirar de mim. E que eu, na verdade, não poderia tirar nada de volta, mesmo que fosse um direito escrito. Então, assim, desculpa, essa foi a minha decepção. Mas também foi uma decepção que serviu como... que é a resiliência de você pegar uma coisa ruim e transformar uma coisa boa. Talvez, se não tivesse acontecido isso aí, eu não teria me motivado, entendeu? Não teria motivado. Essa foi a minha decepção / motivação.